Olá, esse é o primeiro episódio do podcast Onde Cuidar. E o tema será Saúde e Autoestima, o poder do olhar multidisciplinar. Eu sou Cecília Zanardi, eu sou nutricionista, especialista em comportamento alimentar e saúde intestinal. Eu atendo na Clínica Fecunditá, aqui em Ribeirão Preto. E agora eu vou convidar os demais componentes aqui da mesa para se apresentar. Vamos lá, Murilo? Olá, meu nome é Murilo Bredariol, sou treinador da Triplo Assessoria Esportiva, trabalho na preparação física para pessoas que buscam o treinamento do Endurance, com corrida, ciclismo, natação, triatlon. E estamos há 14 anos em Ribeirão Preto, atuando nesta área e desenvolvendo não somente pessoas pelo corpo, pela mente, mas muito pela realização dos sonhos e dos desafios na vida. Olá, meu nome é Stephanie Chaves, eu sou médica anestesista, atuo hoje como presidente da SARP, um grupo de anestesia aqui em Ribeirão Preto. E nós estamos como meta nesse ano colocando a anestesia móvel, né, possibilitando que a gente consiga trazer saúde, beleza, sem dor em clínicas, né, tirando a hospitalização dos procedimentos. Olá, eu sou Marina Israel, fisioterapeuta, trabalho com Pilates há 15 anos, tenho um estúdio de Pilates e o foco no estúdio é reabilitação de coluna, gestantes, pós-parto. E a autoestima, assim, pensando na postura, é o essencial para uma pessoa, assim. Então, se ela olha para frente, ela tem uma autoestima, uma postura, né? Então, esse é o meu objetivo com o Pilates, trabalhar o corpo como um todo e a pessoa ter uma estima para ter uma vida mais fluida, mais próspera, mais alegre, assim. Bom, então, para a gente começar, né, esse bate-papo, como cada um acredita que a sua área profissional colabore com a autoimagem, né, com essa autoestima de cada pessoa que a gente tem acesso? Vamos começar? Vamos. O Pilates, ele entra como um conjunto de fatores, né? Então, não só o fortalecimento muscular, como mobilidade e articulação. Então, assim, o intuito do Pilates é que a pessoa saia com uma postura correta, assim, crescendo a coluna, sempre olhando para frente e com mecanismos assim que eu utilizo também com fáscia, então para ganhar essa amplitude de movimento. Então muitas pessoas chegam com dor, com uma autoestima muito baixa por conta dessas dores, né? Às vezes até uma lombalgia crônica. Então o Pilates vai entrar nisso para melhorar essa estima da pessoa, porque a dor geralmente está associada com uma característica ruim, né? Então, o Pilates entra para melhorar essa característica de dor, de desconforto da pessoa. Aí seria esse o objetivo do Pilates, na autoestima. Perfeito. Acho que na minha área, acredito que essa parte do fortalecimento muscular tem muita comprovação científica na questão do envelhecimento, né? Da gente trabalhar a musculação, trabalhar o fortalecimento para as atividades diárias, né? Eu tenho uma frase que eu brinco que é a gente preparar o corpo agora para quando a gente precisar dele no futuro, né? Então eu acredito que a gente trazendo fortalecimento muscular, toda a parte no endurance, de cardiovascular, não indo para uma alta performance, indo para uma área mais saúde mesmo, né? Aí a gente começa a colher benefícios. Então treinos com mais qualidade, com menos intensidade, quando a gente fala de saúde. Claro que a gente tem outros objetivos também lá dentro, de pessoas que querem a performance, né? Então aí entra outro tipo de trabalho. Mas eu acho que o mais importante ali na minha área é a gente preparar as pessoas, né? O corpo das pessoas, para que no futuro, quando elas precisarem realmente dele, elas terem um corpo forte. Funcional, né? Funcional, fazerem as atividades do dia, né? Então, como sentar, levantar, deitar, ir num supermercado, dirigir, enfim, ter acho que todas essas questões também cognitivas funcionando. E eu acho que a atividade física entra muito forte nisso, associado, obviamente, a um bom sono, uma boa alimentação, a um bom alongamento, mobilidade, tudo isso.
Bom, na minha área, nada é possível, nenhuma cirurgia é possível ser feita sem anestesia, né? Então, acho que a primeira coisa é que a anestesia né, permite que os procedimentos sejam feitos, além de uma forma segura, de uma maneira que o paciente esteja dormindo, confortável, tranquilo, né? Desde uma hérnia, uma catarata, e até se a gente sai da parte não estética, mas até na parte estética, proporciona também que o paciente consiga fazer procedimentos que são dolorosos, de uma forma indolor, né? Possibilita que ele cuide mais da sua autoimagem, né? Então, consegue fazer um botox, consegue fazer uma escleroterapia, tudo dormindo sem sentir dor, né? Acho que é o melhor dos mundos esse. Acordar e tá tudo pronto, né? Bom, na área da nutrição, ao longo dos anos, e também trabalhando mais voltada para a parte do comportamento alimentar, eu sempre procuro dissociar do paciente a questão da nutrição puramente pela estética, né? E voltar muito para um pouco o que o Murilo falou. Como a gente vai trabalhar a sua saúde, o seu bem-estar, o seu desenvolvimento, para que você tenha um corpo funcional, para que você tenha um sistema que funcione a seu favor, porque nós temos uma pressão midiática muito grande, né? Eu acho que a nutrição e a atividade física são assim, a pessoa ela quer algo rápido, né, que mude e talvez por uma idealização de coisas que não existem, de coisas fantasiosas, né? E aí as redes sociais entram com um papel bastante nocivo. Então, eu penso e converso isso com o paciente. Sou uma profissional de saúde, então nós temos que buscar o equilíbrio dentro disso. Então, não existe objetivos que sejam maiores do que a manutenção da saúde. Então, eu vejo hoje na nutrição um papel que a gente tem que diferenciar isso para o paciente, para que ele entenda que não é sobre o externo, mas também sobre esse cuidado interno com a saúde. Então, eu passei a estudar comportamento alimentar por conta dessas questões que elas vinham muito frequentemente no consultório, né? Então, eu falo para o paciente, não é que você não possa pensar na questão estética, não é isso, mas a gente precisa primeiro organizar a casa está organizada, maravilhoso. Aí o resultado, né, ele vai acabar vindo de alguma maneira. Murilo, agora uma pergunta bem direta para a sua área. Você acha que a alimentação potencializa o desempenho físico e a motivação para treinar? Acho que é uma pergunta já com um belo de um sim, né? Tanto para a parte de saúde quanto para a parte de alto desempenho. Então, eu acredito que na saúde é o que você falou. Se a gente organizar a casa, né? Eu sempre brinco, é de dentro para fora, né? Para tudo. Então, se a gente conseguir organizar a casa na parte interna, né? Para uma questão de saúde, então deixar tudo equalizado, questões de valores, de vitaminas, num bom exame de sangue quando Glicemia, a gente faz. lipidograma. Exatamente. Aí a gente tem resultados claros, né? E aí organizar isso, deixar dentro dos padrões, né? Então acho que até aí para a saúde, acho que tá lindo, tá maravilhoso, mas quero ir a mais, quero melhorar ainda mais, né? E aí a gente começa a entrar para a parte de suplementos, para uma parte do que de repente aquela pessoa numa rotina ela não consegue se alimentar com alimentos, e aí eu acho que entra sim os suplementos, porque tem muita gente que fala, eu preciso suplementar, né? Mas por que você precisa, né? Isso. Porque tem gente que acha que é só tomar um suplemento porque faz esporte e tem que tomar um suplemento, né? E não é assim. E eu brinco, né? Se você consegue comer logo depois do seu treino, você não precisa suplementar, né? Dependendo do que você vai colocar. Mas é aquilo, eu acho que suplementar, se tem necessidade, suplemente. Sim. Mas dependendo do nível de atividade física das pessoas, de como, dos objetivos que aquela pessoa quer atingir, sim, a alimentação com certeza potencializa tudo isso. Uma alimentação mais limpa, uma alimentação para mim, eu sou uma pessoa que não como carne, porco, frango, eu vou muito mais no peixe, frutos do mar, vegetais, legumes. Então, eu senti uma melhora, por exemplo, no meu sono. Eu senti que na hora do treino eu estou mais leve treinando. Então, assim, com certeza a alimentação mais leve, mais limpa, vai fazer com que o seu sistema todo possa trabalhar de uma maneira mais limpa e mais eficaz, exatamente. Sim. E para o alto desempenho, acho que nem se compara. Então, a pessoa precisa... eu brinco que a gente perde, às vezes, alguns amigos nessa questão, né? Porque a gente precisa seguir tanto a regra ali da dieta para quem busca alta performance que acaba... vamos sair para comer não sei o quê, vamos sair para beber alguma coisa. E às vezes a gente está num nível e perto de alguma competição ou algum objetivo que aquela pessoa
né, acaba falando não. Ela vai ter que abrir mão. Exato. Então, ou ela abre mão, cede para estar com os amigos ali, ou não. Ela vai ter que, né, tomar algumas atitudes de não aceitar alguns convites. Eu brinco, às vezes a gente é chato, né, para se manter dentro daquela dieta, daquela alimentação. Então, eu acho que, com certeza, e não é pontual, né? Marina, e você? Como que você percebe o impacto da alimentação na recuperação muscular dos pacientes que você atende? Então, pensando que o corpo é composto de fáscia, músculos, e eles precisam de nutrientes, né? Porque a fáscia é composta de colágeno, elastina. Então, assim, as pessoas precisam da ingestão, principalmente da proteína, né? Para trabalhar esse corpo de uma forma mais saudável. E eu vejo, assim, como prática, que as pessoas que consomem muito carboidratos, assim, em excesso, e não tem esse equilíbrio entre proteína e carboidrato, assim, porque eu atendo muito idosos e às vezes eles falam, ai, comi um pão, isso aqui, eu fiquei passando mal. E aí eu percebo, assim, que o desempenho no exercício acaba sendo ruim, assim. A pessoa, por exemplo, ela almoça, tipo, um pratão, vai fazer pilates, aí ela não consegue fazer nada. Você vai ficar aquém, né? Não tem jeito. Aí, assim, então, eu tenho que ter esse tato, às vezes, assim, eu falo que, como, por hoje a gente está falando, tipo, multidisciplinar. Então, eu sempre oriento, procura uma nutricionista, ou associa com uma academia, alguma coisa nesse sentido, para a pessoa ter, como que eu digo, assim, uma autonomia melhor, assim, né? Tipo, não ficar com aquela sensação de estufamento e tal. O que mais chega para mim é isso. E, assim, por exemplo, gestantes também, que eu trabalho bastante com gestantes, elas têm aí empurra o estômago delas para cima, então elas já têm essa restrição de alimentos. Então, se ela ficar, assim, panturrando de coisas, aí vai fazer pilates, Não vai tô com ficar bom. azia, não sei o quê. A azia é o que mais tem lá, tanto idosos quanto gestantes, né? Então, assim, eu acho que a alimentação é um fator essencial, assim. Então, eu percebo essa diferença, assim, que as pessoas comentam muito, acaba sendo psicóloga também, né? Dessa ingestão desenfreada do carboidrato. Então, é aquela coisa, eu fui ali no shopping, porque o estúdio no shopping, foi lá, comi um pão de queijo e vim pra aula. Eu tô com azia. Não faço esse exercício não, porque eu tô com... Que tá me apertando. Tá me apertando. Então, assim, a nutrição é essencial, assim, principalmente porque o corpo precisa, né? A nutrição, hidratação também. E não só, assim, tipo, uma dieta equilibrada mesmo, né? Então, eu acho que hoje em dia as pessoas estão num exagero de comida, de coisas. E aí isso reflete, tipo, totalmente nessa recuperação muscular e prejudica as aulas mesmo. Às vezes, assim, dependendo, a gente tem que até adequar outros horários para a pessoa ter uma fluidez melhor de movimento. Porque, como eu trabalho muito com essa parte de fáscia, a pessoa precisa ter uma fluidez, né? Tipo, não vir lá e fazer, tipo, um exercício, tipo, só paradinho, assim, vamos fazer só a perna. Lá tipo, cresce a coluna, olha para frente, tipo, alonga a sua coluna, mobiliza a sua coluna. Então, para tudo isso, se tiver com uma alimentação ruim, a pessoa não consegue aproveitar os benefícios, né, do pilates, da fáscia, da reabilitação, às vezes de coluna, alguma coisa nesse sentido. Aí, para mim, faz todo sentido. Todo sentido é que eu vejo também que às vezes as pessoas elas precisam entender a alimentação e a nutrição de um outro aspecto, né? Como algo rotineiro, porque senão cai, né? Acho que o Murilo vê muito isso. Eu quero casar, então eu preciso meter um shape agora. E a pessoa passa um ano e meio indo no Pilates todo dia, né? Treinando e tal. E quando ela atinge aquele objetivo, ela nunca mais. Acabou. E eu sempre falo pro paciente, o que funciona é o básico bem feito, é treinar com regularidade. É fazer a alimentação de maneira simples, mais completa, variada. E as pessoas têm muitas dúvidas em relação ao consumo de proteína. Então, elas ficam perdidas. E aí falam, eu comi um carbo e fui treinar e eu não rendo. Tá, então, mas você tem que associar esse carbo com uma proteína. E a gente pensa que não, talvez porque estamos na área da saúde, mas essas dúvidas são super corriqueiras. E são dúvidas simples, de grupos alimentares. Então, muitas vezes no meu trabalho, embora eu atenda especificamente saúde intestinal, né, endometriose, então a gente permeia por várias necessidades dessas pacientes,
a gente tem que trabalhar esses conceitos que são primordiais. E numa população idosa, eu acho mais difícil, porque já tem hábitos super enraizados. E aí você falar que no café da tarde é melhor associar uma proteína e não um pãozinho com manteiga, você começa a arrumar algum tipo de problema. Mas a gente tem estratégias, né, dentro da nutrição, com uma abordagem muito dinâmica e sem pressão, sem que seja, né, porque você não vai pegar uma pessoa que está acostumada a comer carboidrato à tarde e fitnessá-la. Não vai. Então a gente tem que fazer essas adaptações entendendo mesmo, né, o contexto do paciente. E a restrição também em relação à suplementação mesmo, que nem você falou. Às vezes os idosos não têm essa ideia, precisa suplementar, tipo, B12, magnésio, alguma coisa desse sentido. E a pessoa assim, não precisa. Eu tomo um polivitamínico mesmo e tá tudo certo. Então, assim, aí, não, tá bom. Já tomo muito remédio pra pressão. Não quero mais, Não sabe a quantidade, não sabe nada, né? Não tem ali um dado que mostra que tá em déficit alguma coisa. E às vezes a associação do carboidrato, que eu vou comer um carboidrato antes do treino. Às vezes aquela pessoa tá um tempo sem comer e ela come um carboidrato de baixa qualidade, né? O pão de queijo... E de repente não era aquilo, às vezes era alguma coisa que você poderia ter tomado ou ingerido, que é mais leve e vai funcionar. E a pessoa ficaria melhor, né? Doutora Stephanie, e pensando na parte da anestesia, existem alimentos que podem interferir no processo, né? Você falou da atuação de vocês, que eu conheço, é muito legal, né? Em clínicas de estética, também em procedimentos, né? Menores dentro de clínicas médicas. Existe algum alimento que a gente tem que orientar o paciente a não consumir antes de um procedimento? Então, assim, como rotinas de segurança, qualquer procedimento que você for ser submetido a uma anestesia, você tem que fazer jejum. E aí, o jejum depende do tipo de alimento. Então, assim, alimentos sólidos, a gente fala, no geral, 8 horas. Para a maioria dos pacientes, tem alguns que a gente muda isso, mas o protocolo habitual é esse. E para líquidos claros, que a gente fala água de coco, café, um chá, 4 horas a gente põe de intervalo, tá? Agora, o mais importante, na verdade, é tipo o que vocês estão falando das vitaminas. Os pacientes têm uma tendência a achar que vitamina não é nociva, não faz nada. Mas em excesso então, pode a ser. gente chega e pergunta, você toma algum remédio, né, na avaliação pré-anestésica? Não tomo nada. Aí você descobre que ele está tomando uma vitamina. E existem uma série de vitaminas que influenciam muito na cirurgia. Então, ômega 3, por exemplo, pode aumentar o risco de sangramento, cápsula de alho, ginkgo biloba. E aí eles não contam. Nossa, e aí, de repente, você tem natural, uma né? surpresa no procedimento, que é um sangramento, e você não sabe por quê, né? Outra coisa que está muito na moda agora é Monjaro, esses hipoglicemiantes para perda de peso, né? Isso aí altera completamente o esvaziamento gástrico. Então, assim, o tempo de jejum muda, tem que suspender por 2 semanas, às vezes, dependendo da medicação. E às vezes eles não contam, porque eles falam assim, você é diabético? Não sou. Esquece, mas aí de repente você vai lá anestesiar o paciente e fala assim, eu tô tomando Monjaro. Eu falo, meu Deus. Socorro, Deus. Então, assim, eu acho que o que não tem uma série de medicações e suplementos que não podem ser tomados logo antes do procedimento. Então, assim, é muito importante na avaliação o paciente lembrar de contar o que ele está tomando tudo. De né? relatar mesmo, De relatar, porque interfere. E dando continuidade ao assunto, existe uma relação, Cecília, com a dieta restritiva e com a fadiga muscular? Bom, eu acredito que sim, Marina, porque quando a gente pensa no planejamento dietético, eu preciso ter equilíbrio entre os nutrientes. Pacientes que fazem dietas restritivas, principalmente por conta própria, eu vou cortar o carbo porque eu quero emagrecer para determinado evento, ele vai fazer isso sem equilibrar os demais nutrientes, né? Então, eu vou ter um déficit nutricional, não só energético, mas também falando das vitaminas, dos minerais, porque a gente fala muito de carboidrato, proteína e lipídio, que são os macronutrientes, mas a gente esquece dos micronutrientes, tão necessários para as funções metabólicas que acontecem o tempo inteiro. Então, as dietas restritivas, elas podem sim ter um impacto, porque se eu preciso de proteína para manutenção de tecido muscular e eu não estou consumindo, o corpo é extremamente sábio. Ele vai achar uma via metabólica, mas não é o ideal, né? Então, o ideal é que a gente tenha essa ingestão adequada para que o nosso músculo funcione diretamente. E essa é às vezes as pessoas elas querem o resultado, mais uma vez, mas a gente pensa num nível menor, né? Então, eu preciso dessa musculatura ativa para que quando eu chegue num treino de pilates eu consiga executar os movimentos, ou se eu vou fazer um treino de corrida para que eu tenha rendimento. Então, eu acho que a dieta restritiva, sim, ela tem um impacto muito negativo
não só metabolicamente falando, mas também psicologicamente falando, né? Que a pessoa ela entra num ciclo de restrição que traz consequências muito difíceis para a saúde. Então, eu acho que sim, traz um prejuízo significativo. E aí, como que a gente equilibra a alimentação sem cair na pressão da estética, né? Porque a gente sabe que, é o que você falou no começo, a pessoa às vezes procura uma dieta pensando no corpo, primeiramente, e não nas funções básicas, né? Exato. Então, como equilibrar isso? Sabe, Murilo, eu penso que quando a gente é profissional de saúde, a gente tem que ter muita responsabilização pelo que a gente fala com o paciente. E eu acho que a gente só consegue quebrar esse paradigma com uma postura científica, né? Então, olha, nós não podemos agir dessa maneira porque nós colocamos a sua saúde em risco, né? E tentar trazer para o paciente, primeiro que são, às vezes, pressões irreais, então a gente entra aí na questão das mídias sociais prejudicando o nosso trabalho, né? Porque a gente tem uma meta intangível, então aquele paciente pode ficar numa tentativa frustrada e nós também vamos nos frustrar no nosso trabalho. E tentar trazer isso de uma maneira que ele consiga introjetar para a sua vida e adequar essas mudanças de maneira efetiva. Porque senão é nadar, é remar contra a maré, né? E é muito difícil, porque o paciente ele já chega com essa solicitação pronta. Eu parei de prescrever dieta tem mais de 10 anos. Eu não faço prescrição de dieta, eu faço orientação nutricional. Porque cada indivíduo que senta lá comigo tem uma rotina. Então, eu tenho pessoas que trabalham 8, 12 horas por dia. Adianta eu falar para ela que ela vai ter que parar à tarde e fazer uma panqueca de aveia? Ela não vai fazer. Faz sentido. Não faz sentido. Então, a gente precisa dessa adequação ao que é a necessidade do paciente. A gente não pode invalidar, mas tentar trazer isso para um contexto mais pé no chão, né? Não é fácil, a gente tem que ter habilidades técnicas aí para fazer essa condução com o paciente, mas é o que eu acredito. Então, eu não prescrevo dietas restritivas, né? Até porque a minha atuação com saúde intestinal, ela é um pouco diferente. Mas eu acho que a gente tem que ter muito esse cuidado do lado de cá, enquanto profissionais, porque as dietas restritivas, elas trazem um prejuízo muito significativo para o paciente. Então, a gente tem que ter esse manejo, né? Para que não criemos um problema. E sim, ajudemos esse paciente no que ele demanda. Sim. E, Cecília, como é que você acha que a alimentação pode influenciar no pós-operatório, na dor? Stephanie, em algumas condições, como no caso da endometriose, algumas outras, eu tô falando, né, porque o meu universo é esse, né, de saúde feminina, alguns alimentos no pós-operatório podem colaborar com distensão. Então, por exemplo, a paciente já tá, né, com os furinhos ali de uma laparoscopia, e ela pode ter uma produção maior de gases se ela consome esses alimentos imediatamente. Aí tô falando de brócolis, de feijão, de couve-flor, de grão de bico, que são alimentos ótimos, viu, gente? Faz mal para ninguém, mas nesta condição, eles têm uma tendência a criar mais gases, então a gente tem que ter cuidado. Uma outra coisa que também pode dar um desconforto no paciente, que ninguém suspeita, são alimentos adoçados com manitol, xilitol, os adoçantes que terminam em ol, porque eles têm um poder de fermentação super alto. Então, às vezes a paciente fala, eu não estou consumindo açúcar, estou adoçando com manitol, e aí dá o efeito baiacu. Ou aparece no alimento, né? Sem açúcar, mas exato, na verdade... essa pegadinha é clássica, né? Então, é um ponto interessante, porque e já existe um desconforto esperado pós-operação, pós qualquer procedimento, né, cirúrgico. Então, a gente tenta orientar nesse aspecto para uma alimentação mais branda, e a pessoa vai retomando a consistência dos alimentos gradativamente. Isso colabora bastante com o conforto e também com o funcionamento intestinal, né? Então, pós-anestesia, pós a medicação, né, que se faz antes, a paciente pode ter ali ou uma situação de diarreia, algumas cursam com constipação, então a gente faz ali também um manejo para auxiliar e diminuir, né, esse desconforto. E puxando um pouco mais para a minha área, nessa parte de exercício físico, né? Cecília, como que a nutrição pode influenciar na questão da performance, que é um público, né, diferente, e na recuperação física? Nossa, Murilo, eu acho que nem a influência, né? Acho que a nutrição ela vai ser um pilar a andar em consonância com esses treinos. Porque se eu não tenho uma ingesta adequada de nutrientes, eu não vou render nesse treino. Se a gente está falando de um indivíduo normal, né, que te procura para iniciar uma atividade física, a gente vai cair ali na organização da casa. Então,
está comendo bem, você está ingerindo proteína nas grandes refeições, está conseguindo fracionar, precisa fracionar, e aí a gente entra dando esse apoio para o paciente para que ele consiga ter os grupos alimentares de maneira ordenada. Quando a gente está falando de uma pessoa que já tem um treino de performance, nós entramos num outro nicho. Então, é uma pessoa que vai exigir muito mais, vai ser muito mais exigida, né, no quesito da sua dieta, da sua alimentação, porque ela precisa dar para o teu organismo aquilo que ela está consumindo em um treino, né? Então, quando a gente olha, né, bem na sua atuação, os pacientes, os atletas, né, Sim. que vão fazer treinos de corrida, eles têm que ter atenção com a suplementação desse carboidrato e fazer da maneira adequada, né? Então, tem que ter orientação, isso é fundamental. Assim como para a pessoa ter um treino de rendimento, ela tem que comer bem, ela tem que pensar no pós. Sim. Então, não é só o antes, né? Então, ela tem que comer bem para fazer o seu treino e ter rendimento, mas também depois não é deixar a vida me levar. Né? É como eu tenho que fazer conduzir a minha alimentação para que eu não perca o resultado, né? E sei lá, a pessoa tá mirando numa prova, ela vai passar por um período de maior restrição, não pode beber álcool, né? Tem que ter um controle ali maior dos nutrientes. Mas ela tem que ter essa disciplina, né? Para ter resultados. Então, acho que são mundos diferentes, né, Murilo? Sim, a pessoa que treina para manutenção de saúde, né? a pessoa que treina para performance. Essa pessoa que treina para performance também vai se beneficiar de suplementação, porque aí a gente tem que ter um trabalho muito mais específico. Não é a minha área, nutrição esportiva, mas a gente tem excelentes profissionais aqui em Ribeirão atuando nessa área, precisa de acompanhamento, né? Eu acho que não é uma vereda que a pessoa tem que fazer sozinha. E a gente tem uma oferta gigantesca de suplementos. Então, você chega numa loja, você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer. Muita opção, né? Muita opção. Então, eu acredito sim que é fundamental para que a pessoa tenha rendimento e para que ela tenha recuperação, regeneração de células musculares, né? Trabalhar essa fáscia, todos esses tecidos e conjuntos que eu acho que caem aqui na área da Marina, eles são fundamentais. A nutrição é um pilar, eu vejo que ela é um pilar nesse aspecto. Tem que caminhar junto, né? Tem que caminhar Senão, junto. Não tem jeito. Não tem jeito. Não vai performar, Não vai ter performar. saúde. Não vai. Perfeito. E Marina, qual a importância que você acredita no fortalecimento muscular para a questão da postura que você comentou, da autoestima da pessoa, né? Então, como que vai ajudar nisso? Então, eu sempre penso no corpo como um todo, né? Então, não tem assim, fortalecer, tipo, sei lá, quadríceps. Não, vamos fortalecer toda a região anterior, ter tudo interligado. Então, assim, no seu caso, você trabalha mais com atletas, eu atendo atletas para melhorar o desempenho no esporte. Atendo, tipo, gente que joga tênis, futebol, ou mesmo faz corrida e tal. Então, assim, o que a gente vai trabalhar com esse aluno, com esse paciente? A gente vai trabalhar o corpo como um todo, porque geralmente esses atletas, esses pacientes, eles fazem a musculação e associam com pilates para ganhar mais desenvoltura, assim, mais alongamento. Então, assim, o que vai melhorar fortalecendo? Então, no meu caso, assim, por isso que eu acho que cada área trabalha de uma forma. Eu trabalho o corpo como um todo. Então, assim, a gente vai, principalmente com essa parte de fáscia. Então, para a pessoa alongar, tipo, lá, o posterior de coxa, ou isso que tiver, ela vai ter que alongar toda a região posterior da coluna. Então, a fáscia posterior vai desde o dedo do pé, passa pela face plantar, toda a posterior, coluna, glúteo, lá, e chega aqui no olho. Então, assim, como que eu vou trabalhar, então, esse alongamento de isquiotibiais? Eu vou trabalhar só ele? Só isolado? Não, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar até o olhar da pessoa na hora dos movimentos, a gente tem que pensar. Então, assim, se a pessoa quer ganhar uma amplitude de movimento, ou mesmo um fortalecimento, né, que você diz fortalecimento muscular, a pessoa tem que pensar no corpo como um todo. Então, vamos fazer um exercício para... acompanha com o seu olhar, olha para cima, cresce a coluna. Então, assim, não vai falar, vamos lá só fortalecer isso que tiver. Nossa, não. Marina, já era difícil a gente se concentrar no Pilates para fazer o movimento, agora até o olhar... Mas eles querem fazer rápido, né? Esse é o problema, né? E tem que entender assim, que tem toda uma questão da respiração. Sim. Do controle, né? Que legal.
Eu esqueci da aula de anatomia, que a face vinha lá da ponta do pé até aqui. É, ponta pé. Então, assim, Ela pensando falando nessa vai- É um fase, tecido enorme. então, assim, é um cônjuge, por exemplo, tá seu pé aqui e sua cabeça. Então, se você não trabalhar tudo, você vai ficar encurtado, fechado. Você tem que abrir tudo. Então, pensando no olhar. Então, cresce o olhar. Então, quando às vezes eu faço exercício, tanto a face anterior, posterior, então abre o peito, cresce a coluna. Então, trabalhando. Então, assim, não adianta falar, eu vou fortalecer. Fortalecimento é excelente. Sim. Mas tem que pensar num conjunto de coisas, assim. Então, entrando, tipo, na sua área, o que vai melhorar? O fortalecimento vai melhorar a autoestima? Com certeza, né? Então, se a pessoa, só o fato dela olhar, eu prezo muito isso, olhar para frente. O que eu mais chamo atenção no estúdio, olha para frente, pensa no horizonte. Então, não adianta a pessoa ficar alongando, sendo que ela está olhando para baixo. Então, já tem uma compensação na cervical, e aí vai sobrecarregando tudo. É um efeito cascata, né? E aí, uma coisa também que eu associo muito, pensando nessa face cruzada, a espiral. A pessoa, às vezes, tem uma dor no ombro direito. Aí, ela tem uma fraqueza no glúteo esquerdo. Então, às vezes, a gente tá lá, fortalece o ombro. Ó, força, né? Não, aí, na verdade, eu preciso fortalecer o glúteo. Porque, o que acontece? Se o glúteo estiver fraco, vai ter um efeito cascata até chegar no ombro da face espiral, Sim. que vai puxando o ombro, é como se estivesse puxando o ombro mesmo. Então, o ombro tá assim, tipo, vamos trabalhar. Aí, na verdade, a gente precisa trabalhar glúteo. Então, Às vezes a dor não tá necessariamente naquele ponto. não, né? na verdade, nunca. Desencadeia de outros Às pontos. vezes, a pessoa tem uma dor cervical, pode ser o jeito que ela anda. Então, assim, o fortalecimento, assim, eu penso que vai muito além de músculo, né? Sim. É que eu trabalho bastante. Eu amo essa parte de face e eu acho que eu vejo muitos resultados com isso, né? Da pessoa olhar e fazer rotação de tronco e tal, associar várias coisas ao mesmo tempo, principalmente com atletas, né? Que é o seu caso, para otimizar esse fortalecimento muscular. E eu acho que até essa questão da autoestima, né, que fala da postura, né? Então, se a gente pega duas pessoas iguais, né, uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa não tão bem sucedida, mas a não tão bem sucedida, se ela se veste, se ela tem uma postura melhor e a outra super mais bem sucedida, mas tá mais encurvada, mais tímida ali, na hora que você olha, você fala, quem é quem? É verdade. Né? E eu acho que mexe muito nisso. E tem um fator também, por exemplo, uma coisa que também é relacionada com a face. As pessoas que são tímidas, o coração tá aqui, né? Então, fechou aqui. Elas fecham, protegem esse coração. Perfeito. Então, Você diz assim, posturalmente mesmo. Uma cifose, por exemplo. Sim. Elas fecham aqui, protegem o coração. Então, percebem que a pessoa, quando tem uma postura ruim, ela tem um emocional ruim. Então, ela não tem uma autoestima. Aham. Então, assim, se você abre peitoral, vamos alongar esse peito, abre, mostra para o mundo esse peito, aí ela vai melhorar essa autoestima. Então, assim, eu falo assim, eu faço é uma coisa que eu amo, assim, então... Sim. Então, assim, se a pessoa trabalha essa abertura de peitoral, então ela vai se mostrar para o mundo. Então, o que eu preciso mostrar? Então, às vezes, ela está escondendo sentimentos, então... Tem muito relação com o sentimento, porque a face é entrelaça até pelos órgãos e tal. Então, assim, não é só a face superficial, tem a face profunda que ela vai interlaçando nos órgãos, no coração. Então, se você não trabalha essa abertura, aí a pessoa vai ficar tímida, ela fechada. Aí, por exemplo, chega uma pessoa com depressão no estúdio, um exemplo. Aí ela começa a fazer, abrir e tal. Já teve casos de, tipo, a pessoa tá... no estúdio, começa a fazer exercício, a pessoa começa a chorar. Olha. Porque já aconteceu isso. Nossa, tipo assim, eu tô me sentindo muito bem, não sei o que, a pessoa começa a falar e chora. Por quê? Tá abrindo o que ela tava guardando ali, né? Então isso é muito assim, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Esse tema de autoestima é um tema muito legal, assim, porque que se a pessoa guarda, assim, tipo, vai guardando, né? Reflete, tipo, o estômago, o intestino. Com certeza. E aí vai entrar, tipo, até na nossa área também. Então, às vezes a pessoa tem um problema de intestino e às vezes é emocional, aí junto com a alimentação, tudo isso. E causa vergonha, a pessoa às vezes ela não quer, às vezes ela já até tem, não compartilha aquilo com o profissional, então ela não consegue ajuda. Se ela não fala,
ela não consegue ser ajudada, né? Você sabe que no Quênia, me fez lembrar, as mulheres quenianas, elas, né, lá é muito aquela questão muito antiga, cultural, né, de que a mulher é pra ficar aquela questão do lar e Cuidando dos filhos. e tudo mais. E as quenianas hoje de ponta que correm, muitas, se você perceber, elas correm assim, porque elas não mostram os seios por conta de antigamente, então elas correm assim, a maioria delas com o braço fechado, e eu fui reparando nisso, e eu perguntei, aí o cara me disse, é porque as mulheres quenianas que começaram a desempenhar e a performar e quererem começar a correr no esporte, elas se fechavam para não mostrar o seio, para não mostrar isso. Então, assim, é difícil de você ver uma mulher queniana correndo Com o peito com o aberto. peito aberto, os braços mexendo muito, assim, então elas correm muito mais com o braço e com Contidas, os né? ombros fechados, contidas, exato. Essa questão é muito, muito real isso. E provavelmente elas devem ter um emocional muito abalado, né? Assim, É uma coisa cultural lá deles Um contexto também, né? cultural difícil, né? E, doutora Stephanie, a anestesia, você acredita que pode afetar a disposição para retomar a prática esportiva? Agora eu vou acabar com a desculpa dos pacientes. Agora sim. Não, ó, anestesia, assim, a grande maioria dos medicamentos em 24 horas já foi tudo metabolizado. Então, assim, no mais tardar no primeiro dia, no dia imediato do procedimento, o paciente não vai fazer nada, mas no outro já tá. Se não foi uma cirurgia, se não tem um repouso pós-operatório, essas coisas, tipo, foi uma endoscopia. No outro dia ele já tá livre para treinar, não tem nada que O impeça. o impeça de fazer isso, né? Nada intramuscular ali, Nada, nenhum e na verdade, substrate. a anestesia influencia até no pós-operatório, tipo assim, de recuperação na fisioterapia, né? Pois uma prótese de joelho, precisa fazer fisioterapia precoce. A gente já faz uma anestesia onde o paciente já fica bem acordado e onde ele já vai estar movimentando a perna para poder fazer sem dor, né? Perfeito. Vai conseguir fazer para poder manter essa prótese e fazer esse fortalecimento muscular precocemente. Então, a anestesia não prejudica a atividade física, não prejudica voltar a fazer, né? Perfeito. Porque às vezes tem aquela pessoa que, né? Eu acho que só no dia, né? Só no dia. No dia Imediato. para preparar para anestesia também pode atrapalhar pela questão que você disse do jejum, né? Então, às vezes... Mas é que existe no imaginário popular, né, muito medo de anestesia. Então as pessoas têm um pouco de medo de anestesia. Ai, tenho medo de fazer alguma coisa porque tem que tomar anestesia, né? Nunca tomei. Ai, eu sou o contrário, eu acho ótimo tomar anestesia. A culpa cai na anestesia. Então, assim, passou uma semana, a pessoa fez uma endoscopia, não tem mais nada lá, e aí o paciente às vezes me liga, eu tô com uma dor de cabeça. Pode ser anestesia. Eu acho que é da anestesia. Não, provavelmente tem uma enxaqueca, ou não tá comendo direito, ou às vezes tá restrito no leito por conta de pós-operatório, assim, não tem nada a ver com a anestesia. Porque são 24 horas para metabolizar. A grande Em maioria média. das medicações, tem medicação que metaboliza mais rápido até, mas assim, a grande maioria em 24 horas já metabolizou tudo, né? Olha só. Então a recuperação é muito depende do rápida. procedimento, é local, né? Sim, então Aí é mais rápido ainda, O né? procedimento que a gente faz sedação, assim, as doses são muito baixas, né? Então a recuperação é muito mais rápida. É interessante, porque tem gente que... Tem muitas pessoas que falam isso, né? Nossa, eu tô meio assim por conta da anestesia que eu tomei ontem. E aí você fala... Não. É que é bom a gente ver outra área também levando uma culpa, Stephanie, de alguma coisa, entendeu? Então a gente se sente mais acolhido. Acolhido, Isso. Exatamente. É assim, na sua área, você acha que existe um treino para estética e um treino para saúde? Assim, uma diferença entre o... Eu acredito que tudo depende do objetivo, né? Existe o treino para estética, existe o treino para saúde e existe o treino para performance, né? Então, acho que são 3 áreas aí para mim. Respondendo, acho que o treino para estética, óbvio que a gente sempre tem que associar, como a Cecília falou, os pilares, né? Alimentação, bom sono, né? Um estilo de vida saudável. Então, eu tenho o Bernardinho fala isso, né? Que os atletas que buscam a alta performance, eles precisam entender que eles vão ter que ir na alimentação de alta performance, eles vão ter que ir no sono da alta performance, que aí é mais tempo, a rotina da alta performance qual é. Então, são coisas mais organizadas ali. Então, o treino para um atleta de alta performance é muito mais, com uma exigência muito maior
indo até os limites, né, daquele atleta, porque nós estamos tentando buscar e extrair o melhor daquele atleta naquele momento. Então, mais carga, mais peso, para força e não para fins estéticos. No endurance, né, o atleta não pode ficar pesado, né, mas o atleta pode ficar forte, mas não no sentido de hipertrofia, no sentido da capacidade de força, né? Quando a gente vai para a estética, eu tenho muita gente que busca o corpo perfeito, eu quero definir aqui o meu braço que está aqui, na hora que eu dou o tchau, e a gente tem esses fins estéticos também quando a gente procura lá. E óbvio que o treino da estética ele é muito associado à questão da alimentação. Então, a maioria das pessoas que buscam ali um emagrecimento vão passar por uma restrição calórica, com certeza, um déficit, né? Então, é o que você come, o que você queima, né? É um jogo de números, mas vai ter isso. E eu brinco que se essa pessoa for paciente, né, ela vai conseguir construir músculos e emagrecendo. Se ela for paciente. Exato. Por isso que eu disse no começo, né? Paciente. Isso. Então ela vai conseguir isso de uma maneira mais qualitativa. Agora, se essa pessoa tiver pressa, então ir para uma restrição muito severa e não tá praticando a atividade, às vezes ela pode até emagrecer muito rápido, perder na balança ali, né, os números, mas às vezes internamente ali a coisa já não tá muito bem, né? Então muda essa parte estética quando é direcionada para algum fim, né? Normalmente o emagrecimento ou a parte de hipertrofia, aí os treinamentos são mais voltados para isso. E quando é saúde, aí eu brinco que a gente tem um pessoal que treina lá de manhã, não posso falar, né, só a melhor idade, né, porque são 65, 70 e poucos anos, mas agacham com 60, 70, 80, até com o peso corporal. Então eu acho que é saúde, né? Então mas ele tá agachando com 80 quilos, tá? Ele tem 70 anos, mas tá tudo bem, ele tem a força para aquilo ali, o músculo dele tá pronto para aquilo ali? Não, tá pronto, foi uma construção, então é saúde. Mas aquela pessoa às vezes vai 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. O atleta de alto rendimento, ele vai todo dia. Todo dia. O cara da estética, ele vai todo dia. Mas a diferenciação dos treinos, sim, tá sempre associada a uma boa alimentação, mas sim, do treinamento para alta performance é pro do fim estético é outro e pro da saúde é outro, né? Pensando na saúde, assim, por exemplo, você falou dessa melhor idade. Só o fato da pessoa agachar, se eu falo, isso é uma coisa que eu trabalho muito no estúdio, o agachamento. Então, assim, não sei, algumas pessoas dizem assim, eu não posso agachar porque meu joelho tá doendo. Aí eu falo, mas você precisa sentar para ir no banheiro, como que você não vai agachar? É o mínimo, né? Então, assim, vamos fazer isso de uma forma que você consiga, assim, com uma adequação para cada pessoa. Às vezes a pessoa tem uma limitação. Idoso, tem uma limitação. A gente tem essa diferenciação, porque a gente passa o treino, né? Na hora que a gente prescrever o treino, a pessoa vai executar, ela tem um desconforto. Então, de repente, no desenvolvimento de ombro, ela não consegue levantar a mão, eu passo outro exercício de ombro que ela não vai sentir aquela dor que ela estava sentindo. Então, a gente consegue adaptar. Mas você sabe, pegando o gancho, né? Tanto da Marina como do Murilo, que às vezes eu tenho uma percepção que o paciente, se ele não se encaixa na performance, se ele não se encaixa na estética, é o que eu chamo de pessoa física, pessoa que só quer manter saúde. Exato. Se ele não consegue achar um grupo, por exemplo, onde tem pessoas como ele, que querem ter mobilidade. E eu falo sempre pro paciente, Marina, a musculatura é a poupança da velhice. Você não gosta de fazer musculação? Eu também não gosto. Não gosto. Eu não gosto disso. O que eu vou fazer? Eu sei que é necessário, porque se eu quero sentar, levantar, pegar um objeto no chão, né? Eu acho que o Pilates, esse fortalecimento é muito importante, eu tenho que treinar os músculos. E não é muito sobre o querer, né? Uma vez eu lembro de uma fala, eu estava há um tempo acompanhando uma paciente, a gente tinha muito problema com a atividade física. E um dia eu falei assim, olha, a gente não pode esperar motivação. Motivação vem e vai. Atividade física, mudanças na alimentação, é disciplina. É fazer, né? Porque é tipo a vida adulta, pagar boleto. É isso. Porque se a gente for esperar assim, hoje eu acordei inspirada, vou me matricular no Endurance. Gente, eu nunca tive essa inspiração.
Então, diferente, não dá né? para esperar isso, né? Eu sempre salvo as devidas proporções, a gente tem que começar. E eu acho que a identificação do paciente, então, bom, aqui é um grupo, né, da melhor idade, eu vou vir 2 vezes por semana, beleza, é a minha turma. Tudo bem, o pessoal vai sair depois para tomar café da manhã depois do treino. Sim. Tudo bem, mas a pessoa começa esse movimento. Então, a identificação do que eu consigo fazer, do que eu posso fazer, eu acho que muda tudo. Tem muitos pacientes que não gostam de treino, mas adoram fazer pilates. Eu falei, então Exato. não falte na aula de pilates. É. Porque essa constância que vai trazer os resultados. Eu falo, tem uma frase que eu uso muito no estúdio, assim, a persistência leva à perfeição. Que eu falo que é a minha frase, assim. Porque, assim, a pessoa começa, ai, não, eu não gosto de exercício. Não dou conta, né? Não dou conta. Aí começa aos poucos, né? Vai soltando, a pessoa trabalhando bastante mobilidade no início, né? Para então chegar no fortalecimento mais efetivo. Então, assim, essa persistência, assim. Então, tem muita gente que faz só pilates e não faz musculação, porque não gosta. E aí, nessa aula que a pessoa só faz pilates, então a gente tem que ter uma abordagem diferente. Então, vamos trabalhar fortalecimento. Já que você não faz musculação, a gente precisa fortalecer aqui. Então, assim, não pensar só no alongamento, na mobilidade. Então, depende muito de casos, né? Por exemplo, atletas que fazem pilates, eles trabalham mais mobilidade e alongamento porque eles já fazem Fortalecimento na musculação. já fazem, tipo, Por que você vai trabalhar a tal. mesma coisa, Então, né, não tem ali? necessidade. Então, a aula tem que ser mais fluida, assim, né? Para ele ganhar uma fluidez de movimento. Mas com idosos, por exemplo, faz só pilates, ou gestante mesmo, trabalha bastante com gestantes, faz só pilates. Então, tem que trabalhar fortalecimento. Então, às vezes, a aula é mais puxada, assim... Por causa disso. Por causa disso. E aí, no outro caso também, você entra na saúde, pós-parto também. Então, uma puérpera que tem lá, tá com o seu bebê, todos os desconfortos e tal. Aí eu não vou trabalhar uma aula com ela, ai não, agora vamos fazer força para você voltar. Não, vamos começar com uma respiração, alguma coisa mais nesse sentido. Né? Adequação, né? Então, assim, tem que ir adequando, assim, no caso que você respondeu agora. Saúde e performance e estética é totalmente diferente. Então, a gente tem que Não dá direcionar. pra tratar assim. todo mundo igual. Não dá, Não. não dá. Murilo, a minha pergunta é sobre o sono, né? Você até deu uma pincelada, né, falando sobre como isso é importante para o paciente. É um pilar que eu abordo em todo atendimento, né? Na minha anamnese tem uma pergunta: como é o seu sono? Porque eu acho que as pessoas minimizam a importância do sono na sua disposição, na prática da atividade física. Como que você trabalha isso no seu dia a dia? Eu acho que essa questão de reduzir a fadiga, né, é comprovado hoje cientificamente, não importa o suplemento que você tome, a comida que você coma, mas acho que se você não dorme bem, você não consegue trazer o equilíbrio de tudo dentro do seu organismo. Então, assim, eu não tenho, sou muito sincero, não tenho o melhor sono, não é por conta de qualidade. Onde eu encosto eu durmo bem, mas eu não tenho o tempo de sono que eu gostaria de ter. Então, cheguei em casa, eu chego tarde, 10 da noite, por exemplo, e aí eu vou acordar às 5 e pouco da manhã, 6. Eu não durmo às 8 horas que eu gostaria, ou às vezes até mais. Conheço amigos que, em 4, 5 horas o cara despertou, tá bem, tá zerado. Eu já fui assim. Hoje não sou mais assim. Então, assim, eu acho que o sono é o grande reparador, né? Então, acho que se não tiver um sono adequado ali, das 8 horas pode ser um número para algumas pessoas, né? Na média, pode ser um número ideal. Pode ser. Para mim, às vezes, 6, 7 é o que eu tenho. Então, quando eu tenho esse tipo de tempo, eu tento otimizar. Então, por exemplo, eu tomo um suplemento, né, para antes de dormir. Então, um magnésio inositol eu tomo, ele tem ali um triptofano, algo ali, uma melatonina, tudo que vai me ajudar a ter uma qualidade de sono melhor. Vai, então eu tomo. E aí eu procuro, nessa hora que eu for dormir, eu já tomo, já não uso tela, eu já deito na cama, já converso um pouco. Higiene do sono. Exatamente. E aí é a hora que eu consigo deitar e realmente não demora, né? Tem gente que fecha o olho e fica pensando. Tem gente que fica com o olho aberto, olhando pro teto. Cara, quando eu deito na cama... É pra dormir. 5 minutos, nem isso, eu já dormi. Então, assim, a gente brinca, né? Que às vezes ela me pergunta, amor, não sei o que, me fez uma pergunta que a gente tava conversando... Já era.
e já era. Ela falou, meu, não acredito que ele já dormiu. Então, assim, essa parte do sono é primordial. E associado, né, à alimentação, eu acho que eu sou uma pessoa que eu como à noite muita salada. Eu adoro uma salada com grelhado, isso me satisfaz. Eu falo, pô, se não tem uma salada à noite, pra mim é ruim. Falta, né? Falta. Eu falo, pô, não tem as outras coisas, mas tem que ter a salada. Mas pra mim à noite, então eu já vou numa salada, numa carne, assim, tipo, né, um peixe, algo mais leve. E aí eu acho que associado a uma alimentação leve, você consegue ter um sono mais tranquilo, né? Melhor, com certeza. Então, acho que reduz fadiga, né? Isso é importante. Então, Recuperação muscular. Exatamente. Tudo. Não acordo em jejum para ir correr. Não, eu como. E aí, depois que eu comi, que eu vou treinar. E depois que eu terminei de treinar, eu almoço. Então, não uso suplemento logo após o meu treino, porque eu já almoço logo na sequência. Então, eu sempre dou prioridade pros alimentos. Para comida. Exato, comida. Tá. De verdade. De verdade. Não que suplemento Sim. não seja, mas às vezes as pessoas têm no imaginário que ela não vai comer salada, isso. né? Que para você é um prazer. Tem pessoas que acham uma penitência. Exato. E eu vou suplementar. E não é essa a questão. Eu tenho disponível. Então, o ideal é a gente comer o que está disponível, né? Perfeito, é isso. Ô Murilo, e em relação a cuidados especiais para os pacientes que praticam atividade física e vão passar por algum procedimento médico, alguma cirurgia, existe algum cuidado? A gente fala que normalmente quando a gente vai fazer um exame, quando a gente vai fazer um teste, por exemplo, cardiopulmonar, um ergométrico, um ergospirométrico, ou a gente vai passar por alguma cirurgia, algo do tipo, a gente sempre ouve o que os alunos vão nos dizer, né? Então, para me preparar para aquele procedimento, eu preciso, por exemplo, ficar em jejum. Tá, então ficar em jejum, aquela pessoa não vai comer em determinadas horas. Para o procedimento, mas para a atividade física é a mesma coisa. Meu médico pediu para o meu teste ergométrico eu não fazer atividade física. Tá, então, mas quanto tempo antes? Não, no dia ele pediu para eu não fazer. Tudo bem, então a gente toca normal, treino daquela pessoa, mas no dia do procedimento ou do teste a gente realmente não faz nada. Eu acredito que pro procedimento médico, no caso tem anestesia, né, tem alguma cirurgia, alguma coisa, na minha visão não se impacta tanto aquela pessoa ter feito uma atividade física antes e depois, sei lá, no mesmo dia, no final da tarde, ela vai passar por algum procedimento. Mas eu acho que é importante a gente ter prudência, né? Então, eu não vou fazer com que aquela pessoa ela vai passar por um procedimento cirúrgico naquele dia, no final da tarde, eu vou dar um treino extenuante, vou chegar no limite com aquela pessoa e ela vai ter uma dor muscular tardia e ela vai ter aquilo tudo já ainda procedimento cirúrgico. Então, assim, acho que a carga vai ser muito grande em relação a isso. Então, eu vou trazer um treino mais saúde para aquela pessoa não deixar de se movimentar, de fazer aquilo ali, para que o procedimento cirúrgico seja uma coisa mais leve, mais branda, né? Porque é invasivo, certo? Sim, sim. Então, acho que entra nisso. Isso é engraçado, porque ele me lembra uma história de uma paciente, ela não treinava, não fazia nada. E aí, durante a cirurgia, era uma plástica, era uma paciente de 55 anos e começou a ter várias alterações no monitor. E eu não sabia o que estava acontecendo. E assim, aquela paciente não tinha nada, não tomava nenhum remédio. E alteração, arritmia, e a gente manejou, acabou a cirurgia, eu acordei essa paciente, eu fui conversar com ela. Eu falei, não é possível, tem alguma coisa que está passando nessa história. Aí ela falou assim, então, doutora, sabe o que aconteceu? Eu acordei mais cedo hoje, e como eu vou ficar de repouso por muito tempo, eu resolvi pedalar 30 minutos. Ela nunca praticou. Então ela fez assim um esforço altíssimo e foi passar por um estresse cirúrgico maior e de jejum, entendeu? Então assim, o coração dela balançou, entendeu? E assim, então você vê, tipo, eu não sei o que passa às vezes na cabeça, assim, né? Mas eu achei muito engraçado, porque eu falei, meu Deus, né? Como? Então é isso. O pensamento, né? Porque... mas é um pensamento de guarda. Então, peraí, já que eu vou ficar, sei lá, 40 dias sem treinar, eu vou ter que treinar. Vou até o final. Mas assim, quem vai contar que não fez diferença? Que não fez. Porque no frigir dos ovos ter treinado no pré-operatório, né? Na verdade, mais atrapalhou do que a gente. Me atrapalhou muito. Né? Porque pro procedimento eu acho que é muito complicado, né? Tem todo um estresse, né? Cirúrgico, metabólico. Então, exatamente. Aí, tipo, ela
fez esse estresse extra no corpo que o corpo não estava esperando. Então... Exato, que às vezes tem até a questão, eu vou passar por procedimento cirúrgico, eu trabalhei inclusive numa clínica em São Paulo, que isso há muitos anos atrás, e era a parte de lipoaspiração. E aí eu que tinha que passar a parte de orientação da atividade física. Então, como pós-cirúrgico, eu tinha que abordar aquelas pessoas. Então, assim, eu recebia às vezes mulheres, homens, assim, que eles entravam na minha sala todo remedado, assim. Aí para mim era um pouco impactante, eu estava no começo da carreira, né? E aí eu tinha que orientar o alongamento, a questão de mobilidade, porque aquela pessoa estava toda dura. Travadona aí. E aí eu falava, nós vamos começar assim e tal. E a pessoa falava, não quero atividade física. Eu falei, não, a gente não está passando uma atividade física para fins estéticos agora. É para uma questão pós-cirúrgica, o que pode te melhorar. Exato. E aquela pessoa falava, não, se eu precisar eu faço tudo de novo. Então, é um pensamento que às vezes a pessoa fala, não, eu vou ficar X tempo, porque eu vou passar por um procedimento cirúrgico, eu vou ficar X tempo sem comer. Durante tanto tempo sem comer, eu vou comer um hambúrguer, mais isso, mais aquilo. Eu vou tirar a diferença. Exatamente. E também pode ser ruim para o procedimento, né? Então tem isso, mas a gente trabalha dessa forma. Normalmente a gente respeita muito. Então tem muita gente que vai treinar, por exemplo, lá com a gente com os Dopplers. Então o cara tá com o Doppler monitorando, mas o médico quer que ele tenha aquela rotina normal. Porque aquilo ali faz parte da vida dele. Então a gente passa um treino, óbvio, só limita alguns movimentos, mas a carga, tudo, o estresse, a gente tenta manter o mesmo. Mas para um procedimento cirúrgico, aí já é diferente. Aí eu já acho que é uma coisa mais invasiva, a gente tem que tomar alguns cuidados nesse ponto. Mas agora a gente vai ficar atento, Stephanie, para todo mundo que for fazer uma anestesia, a gente fala, você toma cuidado, você fala tudo, hein? Não vai omitir o seu ginkgo biloba da anestesista, não, viu? Pensando agora na fisioterapia e na autoimagem, principalmente agora, uma pergunta que eu quero te fazer, no pós-parto. É uma dificuldade, eu acho assim, o pós-parto é um período muito delicado, né? Então, em relação até à alimentação, assim, o que para você seria interessante, assim, qual seria a sua abordagem em relação a isso? Marina, a gente tem que observar os aspectos, né, desse pós-parto no sentido nutricional. Então, a gente tem uma demanda energética aumentada, né? Então, quando a gente pensa em calorias, uma mulher amamentando, a gente tem um acréscimo de mais ou menos 500 calorias. E essas 500 calorias, elas não são para serem consumidas num Big Mac, né? Não, é uma demanda energética para a produção do leite. Então, a paciente puérpera, ela precisa de uma alimentação variada, farta, saudável, colorida, dentro do que é a rotina alimentar dela, né? Então, por isso que a gente sempre brinca, uma mulher parida, ela precisa ser cuidada, porque enquanto a gente está nos cuidados com o bebê, a gente não consegue pensar no que a gente vai comer. Então, ter alguém, uma mãe, uma sogra, uma ajudante, para fazer, olha, aqui está a comida, é hora de sentar, porque realmente é uma fase que a gente fica, né, voltada para o bebê. Se esse parto foi normal, ela é uma recuperação mais rápida, mas se a gente teve uma cesariana, eu tenho corte de 7 planos, eu preciso de recuperação tecidual, preciso de consumo de proteínas, também preciso do consumo de carboidratos, porque fazer esse ajuste, né, então a mulher ela sente mais fome, ela sente mais sede, ele vem através da alimentação, então é fundamental. Mas precisa de um olhar externo, porque quem está recém-parida realmente vai ficar focada no bebê. Então, a gente precisa desse olhar aí do marido, enfim, né, de quem tá junto. E eu acho ele fundamental. Quando a gente pensa nas questões de autoimagem, a gente tem que entender que cada corpo tem um tempo. Então, uma paciente que faz endurance lá com o Murilo, ela tem uma memória muscular, ela vai ter uma composição esquelético-muscular diferente, talvez, de uma paciente que engravidou sedentária acima do peso. Então, o ganho de peso gestacional, né, se ela ganhou dentro da faixa adequada, se ela ultrapassou essa faixa, também vai impactar em como vai ser o retorno desse corpo. Mas o que eu acho mais importante é que é um período da vida, é um tempo diferente. E vai chegar a hora que essa paciente vai conseguir voltar à atividade física, vai voltar a vestir as suas roupas, né? Eu só acho que não pode ir para o caminho da pressão. Então, a gente vê mais uma vez na rede social uma pessoa que tem um bebê e sai com a barriga negativa.
Sim. Fez lipo na cesárea, né? A gente não sabe o que acontece, mas não é a mulher real. Isso é produção, é todo um cuidado, enfim, que a pessoa tem acesso, que a mulher normal não vai ter. Então ela vai embora, né? Com aquela barriga distendida, precisa de um tempo. E essa paciente, essa puérpera, se alimentando bem e tendo uma mínima rede de apoio, ela vai conseguir retomar as suas atividades físicas, e isso vem como uma luva na autoimagem, né? Porque a gente fica meio perdido depois que o bebê nasce, não só pela própria questão corporal, mas porque a gente tem que se ressignificar enquanto mulher. Então, peraí, agora eu sou mãe, agora eu não consigo mais sair para correr às 5 da manhã, né? Para quem corre, porque eu tenho que pensar em quem vai ficar com a criança. Então, eu acho que é uma fase bem sensível e que impacta diretamente nas questões de autoimagem, né? Mas eu já passei 2 vezes por isso. A gente precisa ter paciência, porque a gente vai conseguir voltar, né? Às coisas rotineiras e voltar a se cuidar nesse quesito da imagem. Mas voltamos ao pilar, né? Eu acho que a gente fala e a gente volta. Sim. A alimentação base, equilibrada, a manutenção das atividades físicas, o retorno aí às atividades de fortalecimento, né? Principalmente do assoalho pélvico. Se ela estava com você, ela tá bem, né, Marina? Se ela já fez o pré-parto, ela vai estar bem melhor. Porque esse também é um ponto que os pacientes precisam pensar. Então, se eu me cuidei durante essa gestação, se eu fiz um fortalecimento pélvico, né? A minha recuperação, ela vai ser diferente. E eu sempre falo que ter um filho, ficar grávida, é uma motivação que traz muita mudança para a paciente. Então, se ela precisa treinar, ela fala, não, então peraí, agora eu vou dar um jeito, vou inserir isso na minha vida. Precisa adequar a alimentação, porque é outra pessoa que depende daquilo, de uma nutrição mais eficaz, ela volta, ela se engaja. Então, eu acho que é um período muito sensível, que a gente, enquanto profissional de saúde, tem que ter toda uma questão de acolhimento para que essa paciente retorne, que ela vá trabalhando essas questões de maneira mais tranquila, né? Sem querer ser a pessoa que saiu, né, da 3ª cesárea sem barriga. Eu acho isso um milagre. Exato. Mas tudo bem, né? Sem entrar E nesse mérito. pensando também nessa volta, né? Você falou com calma, as puérperas, elas têm esse pensamento assim, eu vou ter diástase, ou como que vai estar o meu assoalho pélvico. Elas não vão pensar o assoalho pélvico, mas assim, eu vou ter algum desconforto em relação a isso? Eu tive parto normal, será que vai ficar com Diferente. tipo, até alargado, assim. Aí a gente tem que pensar que é uma volta do corpo. Então, fez toda essa distensão. A diástase na gestação é fisiológica, então tem uma diástase, não Tem tem... que ter. Tem que ter. Porque senão a barriga não cresce, né? Exatamente. Então, assim, pensando nessa volta, assim, não só na nutrição quanto pós-parto, a gente tem que pensar nessa volta gradativa, né? Então, assim, pensando, às vezes, trabalhar no início uma respiração, uma coisa mais fluida, uma volta ao corpo de uma forma mais saudável, assim, não, tipo, voltar com tudo. Barriga chapada. Não tem jeito. Respeitando. Não, mas é que que eu tenho uma tem frase, calma, assim, né? na verdade, eu tenho uma barriga chapada, só que ela tá interna, entendeu? Ela ninguém vê, ninguém vê, mas eu sinto ela comigo. Assim, tá tudo bem. E já tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo, tá suficiente. Aí as dúvidas sempre tem, tipo, gestantes, minha barriga vai voltar. Aí, então, eu acho que é uma questão, assim. De Mas da você nutrição. percebe essa questão da preocupação com a barriga, por exemplo, por uma pressão externa, né, de comparação excessiva? Principalmente por conta de redes sociais. Sim. Isso A comparação tá aí, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para o Murilo em relação à mobilidade. Assim, o que você, na sua área, você pensa sobre mobilidade relacionado com a autoestima? Assim, para você é importante mobilidade? Você... Eu tenho 2 termos da mobilidade, né? Eu acho que mobilidade como exercício, né? De você executar para as articulações, para ligamentos, para a parte muscular, né? Então, tanto para alta performance quanto para a saúde, para a estética. Mas eu acho que a mobilidade no exercício ali, realizando ali, você vai conseguir ter uma disposição para o seu trabalho, para a sua vida, para uma pessoa que trabalha, por exemplo, dirigindo o dia inteiro, um representante, se ele tiver um corpo mais flexível, com uma mobilidade melhor em termos articulares, ele vai sofrer menos porque ele fica mais tempo parado ali naquele mesmo movimento, né? Vamos dizer assim.
Então eu tenho muitos relatos de pessoas que fazem o exercício de mobilidade ali para isso. E eu tenho a palavra da mobilidade nas funções básicas do dia a dia, né? Da pessoa ter movimento, né? Exatamente. Então, se movimentar, ter essa mobilidade para fazer as coisas. E aí, óbvio que a gente tem alguns cuidados quando a gente entra na alta performance daquele cara, né, daquela pessoa que quer fazer, botar mais carga, quer fazer um volume de treino maior do que o necessário, e aí você tem que começar a mostrar para o que aquilo pode impactar no dia a dia daquela pessoa, no movimentar-se daquela pessoa. Então, acho que a prática da mobilidade como exercício traz só benefícios, seja para o atleta, seja para a gestante, seja para o idoso, seja para todo mundo. Então, eu brinco que se todo mundo fizesse 4, 5, 6 exercíciozinhos ali de mobilidade logo ao amanhecer, que eu brinco, né? Outra, né? Exatamente, eu brinco que tem aquela pessoa que faz o yoga, né? Então, assim, tem alguns exercícios de mobilidade ali no yoga, são mais estáticos, mas se você trouxer a dinâmica da mobilidade articular ali, você vai ter benefícios muito grandes para uma pessoa que fica muito tempo na mesma posição. Eu pedalo, então eu fico ali, às vezes, pedalando numa prova longa, 2 horas e meia, 3, na mesma posição. Se eu tiver uma mobilidade de flexão de tronco, uma mobilidade de quadril, uma mobilidade do meu tornozelo para empurrar o pedal da bicicleta, para correr, então assim, eu não vou ter os benefícios que eu poderia ter, eu não vou performar, porque eu também não tenho uma parte articular bem executada. Agora, com o pessoal da saúde, eu já acho que é diferente. Eles buscam ali terem um movimento no dia a dia, né, para a saúde deles. Então, a gente traz exercícios de mobilidade, às vezes até difíceis de serem realizados, mas a gente mostra o grau de dificuldade. Por exemplo, uma pessoa que está deitada e ela vai virar para sair da cama, ela está ali fazendo, quer queira, quer não, um movimento de rotação. E tem gente que tem dificuldade para isso. Tem gente que, por exemplo, vai levantar do chão, a pessoa vira de lado, apoia e ela vai indo de pouquinho até se levantar. Porque tem pessoas que não conseguem colocar né? Aí vai, obviamente, da flexibilidade também de colocar o corpo para ficar em pé. Então, acho que assim, na questão de mobilidade, para você ter autonomia para o seu dia a dia, e aí entra a questão da autoestima, de você conseguir executar movimentos, fazer as suas coisas do dia a dia. Autonomia, né? Autonomia. E ser fácil de ser realizado, não ser uma dificuldade para você realizar aquilo. Você vai ter uma autonomia, você vai ter você vai conseguir desempenhar suas tarefas com muito mais qualidade, né? Então, acho que a mobilidade para mim, acho que está até hoje nos meus treinos. Eu começo com ela, inclusive, porque eu brinco que se você não faz a mobilidade no começo, é difícil de você fazer no fim. Porque no fim do treino, você está cansado, você quer ir embora, já deu o time. Então, eu sempre procuro fazer... fadiga, né? Um pouco. Exato, mas eu sempre procuro fazer antes. Ah, sim. Porque os exercícios mais chatos eu faço no começo. Por quê? Porque eu já mato eles de cara. Você faz no começo para ele não sair correndo, né? Exato, porque no final você fala assim, pô, quero ir embora. Mas, nossa, ainda tenho que fazer aquele específico da minha dor, E aí você, às vezes, não faz, você negocia. Amanhã eu faço. Agora, se você faz de começo, Já era. É inegociável, né? Mas a mobilidade no começo é muito mais efetiva do que no final, né? Sim. Assim, pensando como... Sim. Porque se você vai ganhar espaço para o músculo trabalhar, né? Perfeito. Então, se você faz mobilidade de articulação do quadril, por exemplo, você chega no quadríceps com muito mais eficiência. Exato. Então, eu recomendo a mobilidade No sempre início. antes. E tem o Tem depois esse da fator recuperação, também, né? Sim. Então, assim, para recuperar, a gente até evita alguns movimentos de flexibilidade no final. A gente passa, às vezes, uma mobilidade, algum alongamento mais dinâmico para aquele aluno ir voltando à calma, para aquela musculatura ir recuperando. Mas eu acho que é muito importante a gente falar, né, nessa questão, porque as pessoas simplesmente entram na academia, às vezes, já vão para a esteira, só aquecem a parte cardio, né? E fogem, né? E já entram para musculação. E a parte articular ficou Pra trás. entendeu? E aí, pô, cadê? E aí você começa a falar para a pessoa, você faz mobilidade? E a pessoa, o que é mobilidade, né? E aí você começa a mostrar alguns exercícios que são, né,
É muito legal. Fundamentais, na verdade, né? Com certeza, com certeza. Isso. Por exemplo, as pessoas que fazem fisioterapia com frequência, pilates, tem alguma recomendação, assim, para anestesia? O que você me fala sobre isso? Depende muito do que é, né? Assim, se o paciente faz fisioterapia para reabilitação por alguma lesão ou se ele faz por saúde, né? Então, o paciente que faz fisioterapia por saúde, para treinamento, a gente vai fazer os cuidados habituais, né, de posicionamento num procedimento cirúrgico. Agora, tem esses pacientes que têm lesões. Durante um procedimento, eu posso ter uma série de lesões por posicionamento, que a gente chama, porque imagina, a paciente vai fazer uma cirurgia plástica, às vezes de 12 horas. Então, ela vai ficar 12 horas na mesma posição. Então, a gente tem uma série de cuidados que a gente tem que mobilizar esse paciente ao longo do procedimento para ele não fazer, né, uma lesão por pressão ou alguma coisa desse tipo. Então, um paciente, por exemplo, que tem uma lesão, tem uma hérnia de disco, algum problema no joelho, a gente vai ter que pôr mais coxinha, a gente vai ter que talvez operar ele com o joelho mais dobrado para ele não ter dor, né? Porque por mais que a anestesia amorteça a lesão dele tá lá. Eu não tô resolvendo a lesão dele. Na hora que ele acordar, a lesão vai estar pior, ele vai estar com mais dor, né? Vai ser horrível. Então, ele vai acordar urrando de dor por conta, nem às vezes pela cirurgia, pelo posicionamento. Então, se é um paciente que tem uma lesão prévia, a gente tem uns cuidados adicionais para fazer, para não dar essa lesão por posicionamento. Nossa, eu não sabia que era da alçada do anestesista fazer isso. A gente fala que a responsabilidade é de toda a equipe, né? Mas quem mais cuida e quem mais fica em cima disso somos nós. Olha só. Ah, que legal, né? não Muitas sabia revelações também. hoje aqui, viu? Tô adorando. Mas eu achei que era a equipe médica que talvez iria se atentar para essas questões. E é o anestesista que fica de olho. Acho que essa é a mágica de ter um bom relacionamento cirurgião-anestesista, sabe? Porque a gente trabalha muito em conjunto. E a minha função ali é que o cirurgião opere com tranquilidade. Ele não precisa ouvir o meu monitor, ele não precisa olhar o meu monitor, ele sabe que o paciente tá tranquilo e eu tô comandando ali. Entendi. E ele precisa se preocupar com a cirurgia. Então, essa é Não o com link da outros nossa dados. parceria. Então, o posicionamento é uma delas, né? Às vezes eles nem olham, eles já sabem que a gente tá tomando Já conta. tá na tomando posição conta. certa, só ele entrar em Exatamente. cena. Que legal. E Marina, o Pilates, nessa questão de recuperação pós-exercício e prevenção de lesões, como que você vê isso? Então, o Pilates, ele entra como um fator... Eu trabalho bastante com lesões, né? Então, seja de coluna ou joelho e tal. Então, ele vai prevenir lesões no sentido tanto da recuperação, né? Se a pessoa tem uma lesão e vai se recuperar, quanto da prevenção. Um exemplo, assim, por exemplo, a pessoa tem uma rigidez articular no joelho. Então, ela precisa trabalhar essa mobilidade, essa consciência corporal, fortalecimento, fáscia, para então chegar, ter uma mobilidade de joelho para prevenir uma lesão de menisco, por exemplo. Sim. Então, ela vai trabalhar dessa forma, assim. Então, o Pilates, assim, para mim é muito recuperação de lesão e pós-exercício. Você fala um exercício de alta intensidade, por exemplo. Eu acredito que nessa parte do pós-atividade, né, no pós-exercício, seriam atividades muito intensas, né? Então, como que o Pilates, na sua visão, ele conseguiria melhorar nessa questão articular, igual você falou, da rigidez do joelho, né? Então, tira um pouco da sobrecarga ali articular, né? Então, fazendo o alongamento, a flexibilidade de outros músculos, né? No pós, principalmente, que o indivíduo tá rígido ali, né? Eu vou pegar um exemplo, assim, por exemplo, eu tenho um aluno que joga tênis e ele tem uma ativação muscular por 1 hora ali o tempo todo. Sim. Geralmente, às vezes, ele faz o Pilates depois desse jogo, né? Um pouco depois. Então, ele chega com uma estrutura rígida, né? Um ombro rígido, articulação Principalmente de onde ele usou ali, né? do lado direito, né? Tá. Que geralmente eles jogam do lado direito. Então, o aluno vai chegar assim, ó, tipo, rodado, com rotação de tronco. Então, a gente tem que olhar, tipo, ele chega lá no estúdio, então ele olha pra gente e a gente já vê que ele tá assim. Isso é muito comum, assim. Então, Já faz uma é análise no engraçado. olhar ali. Ele né? sobrecarregou só o lado direito, então ele vai chegar assim.
Então, o que a gente tem que pensar, assim, não vou falar para ele assim, nossa, você tá todo torto, tipo, não, né? Sim. Você tem um olhar e aí vai alinhando, né? Pensando nesse crescimento axial, por exemplo, poxa, imagina alguém te puxando lá pelo topo da cabeça. Então, cresce esse corpo, né? Sim. Trabalha essa postura e tal. E aí, então, assim, com isso, vai prevenir, tipo, pós o exercício, uma lesão. Que, por exemplo, ele tá todo rígido, fazendo um monte de... Ainda mais que a pessoa trabalha, assim, tipo... Repetitivo ali o Como movimento. digo, assim, competição, essas coisas. Tá. Então, tem um movimento muito grande, assim. A exigência ali, A né? exigência dele. Então, assim, se ele chega após o exercício para fazer o Pilates, é o caso que a gente estava falando. Eu não vou trabalhar, vamos lá fortalecer, porque ele não está precisando disso, né? Sim. Então, assim, vamos fortalecer, por exemplo, ele precisa muito de ativação do abdômen, core, que todo mundo fala. Então, a gente vai pensar no core como um todo. Então, em toda a linha anterior, que nem eu tinha falado. Por exemplo, ele vai fortalecer o core, então vamos trabalhar numa respiração com esse core. Faz uma inspiração e expira, contraindo o abdômen. Esse exercício vai trabalhar uma ativação muscular, aí associa um movimento de braço junto. Aí que entra a fáscia. Porque se você faz uma ativação muscular e, por exemplo, um exercício clássico do Pilates, chama aquele 100, que é aquele que você bombeia e fazendo a respiração junto. Então, ele vai trabalhar toda a respiração e junto com uma ativação muscular, não um fortalecimento. Ele trabalha essa ativação muscular e aí ele vai fortalecer o ombro de uma forma que não vá sobrecarregar mais do que ele já está sobrecarregado. E aí ele vai até essa ativação muscular. Então, assim, aí a gente vai evoluindo. Por exemplo, começou com o The 100 e ativou a musculatura, faz uma elevação de perna. Então, já ativa toda a cadeia anterior. Quadríceps ali, flexor de quadril e tal. E, geralmente, quem faz jogos, assim, tem uma rigidez, né, em flexor de quadril muito grande. Então, porque a pessoa fica fazendo o tempo todo rotação. Então, ela precisa ativar a musculatura de quadril. Então, assim, nesse caso, assim, a gente vai prevenir bastante lesões, assim. Boa, perfeito. E Marina, como que o Pilates ele pode ajudar na recuperação pós-operatória, na dor do paciente? Então, o Pilates, ele é um princípio básico, assim, do método, que eu falo que o Pilates é um método, né? Método clássico. E se você pega esse método e começa pelo princípio da respiração, você é uma pessoa que está num pós-operatório, independente de qual área, assim, ela precisa respirar. Tipo, primeiro aprender a respirar, né? Porque ela fica em total contração, né? Assim, independente da cirurgia, ela vai ter uma tensão muscular, uma tensão emocional também. Ela vai ter uma sobrecarga ali. Então, se você começa com uma respiração, você enche o pulmão dela de ar, trabalhando um pouco dessa ansiedade, de um pós-operatório. Aí você expande o pulmão, pensa lá no diafragma, expandindo, né? Aí volta, aí você faz uma ativação muscular. Então, assim, num pós-operatório, eu entraria de primeiro momento com a respiração. Aí, após isso, aí a gente vai trabalhando membros separadamente. Por exemplo, movimento de cabeça, ombro, tipo, quadril, joelho, pé. Então, às vezes, dependendo... Isso depende muito de qual cirurgia, né? Mas, por exemplo, movimento de pé. Às vezes, a pessoa fica muito tempo numa mesma posição, que nem você falou, fica 12 horas numa mesma posição. Às vezes, até para andar, ela vai ter uma dificuldade, né? Tipo, aí a gente pode fazer treino de marcha também, que é uma coisa muito interessante pós-operatório, assim. Então, aí depende muito. Por exemplo, assim, um exemplo, quem coloca prótese de silicone, aí tem um corte, né? Tanto a cesárea ou prótese, tem um corte que aí você perde essa ligação de fáscia. Então, o que acontece? Quando a pessoa perde essa ligação, né, que cortou aqui a musculatura, ela vai ter uma dificuldade para, tipo, estender o braço, por exemplo, levantar o braço.
Então, a gente tem que ir aos pouquinhos. Vai levantar o braço aos poucos. Gradativamente, né? Vamos trabalhar, tipo, primeiro soltando o ombro. Então, não adianta levantar o braço de uma vez, assim, senão vai Até que puxar. retorne o movimento. Entra numa parte neural também, né? Sim, com certeza. De ativação, né? Para receber aquele estímulo novamente, tudo. Acho Sim. que tem a ver também. Que aí vai ter que ter novas conexões neurais, né? Porque, tipo, a face é totalmente neural. Então, tem várias inervações e tal. Então, se você pega um corte, né, de uma cirurgia, de qualquer cirurgia, você tem uma falta da conexão, né? Então, vai ter que ir retomando, né? Tipo, fazendo as tramas de novo, né, da face. Então, assim, às vezes você fala assim, é uma cirurgia e tal, aí tem a cicatrização, o período da cicatrização, né, que você sabe bem disso. Tem um período dessa cicatrização. Mas, por exemplo, lá por dentro, demora muito para cicatrizar. Exato. Então, às vezes a pessoa assim, sei lá, 20 dias é um período de cicatrização, né? Que a gente conhece isso como um padrão, assim. Mas, assim, vai muito além disso. Porque, assim, ali cicatrizou por fora. Por dentro tá tudo bagunçado. Então, assim, imagina assim, a face é um novelo de lã. Se você vai soltando, vai arrumando, aí ela vai se arrumando. Senão ela vai ficar toda, tipo, parecendo um novelinho de lã mesmo. Toda bagunçada. Perfeito. E Cecília, como que você acha que a alimentação pode influenciar no pós-operatório? Stephanie, eu acho que ela pode auxiliar para a gente prevenir os desconfortos, né? Então, no caso de uma distensão, alimentos que podem causar mais gases, então feijão, leguminosas, lentilha, grão de bico, eles causam gases na maioria das pessoas, eles podem causar gases. Então, se a gente entende, né, que é uma pessoa que passou por um procedimento, fez uma alteração dietética, né, pré e pós-operatória, então eu evitaria esse tipo de alimento. Outros alimentos que a gente deve evitar são os alimentos muito condimentados, molho, alimentos com muita gordura, alimentos processados, industrializados. Então, é voltar ali para uma alimentação bem fresca, bem tranquila, com bastante legumes, vegetais, frutas, básica, bem Ao básica. contrário do que eles querem, né? Porque eu tava de jejum, agora eu quero Comer um boi. Quero um rodízio japonês, né? A gente tem que pensar, né, que quando a gente faz um preparo pré-operatório, né, quando há uma orientação dietética para o pré-operatório, é como se a gente estivesse desacelerando o sistema, né, para que quando entre ali na cirurgia, quando entra a anestesia, tá tudo calmo, tá tudo tranquilo, né? Agora, se você recebe um paciente, se ele já quebrou o jejum, vai cancelar a cirurgia. Exatamente. Então, essa orientação dietética, ela é necessária para que vocês também trabalhem em segurança. E a retomada, ela tem que ser gradual, né? E às vezes a gente tem que lembrar o paciente que a dieta pré e pós-operatória não é pelo resto da vida. É só um momento ali, né? Para que ele fique bem, para que ele passe bem. Mas eu acho que os cuidados, eles têm que vir nesse sentido, né? Então, para evitar gases, né? Um quadro de distensão abdominal, então vai sentir um pouco mais de dor. Seria evitar alimentos mais específicos mesmo. Maravilha. E Murilo, qual é o impacto que você acha da atividade física no pós-cirúrgico? Bom, eu acho que tudo depende do pós-cirúrgico, né? Qual cirurgia foi feita, né? Eu acho que se a gente está falando de um pós-cirúrgico, de uma cirurgia, vou dar um exemplo, joelho, muito comum lá, né? Então, acho que primeiro entra a parte da fisioterapia, de reabilitar esse atleta, de reabilitar essa pessoa, né? Eu falo atleta, mas eu brinco que todos os meus alunos são atletas, né? Porque a partir do momento que aquela pessoa tem uma disciplina, para mim ela já é considerada uma pessoa atleta no sentido de querer melhorar, querer resultados expressivos, vamos falar assim. Mas eu acho que o pós-cirúrgico é muito importante na reabilitação do fisioterapeuta com o educador. Eu acho que na hora que o fisioterapeuta conseguiu inserir essa pessoa às atividades normais, né? Então ela está tendo amplitude do movimento que foi feito a cirurgia, ela está tendo uma melhora da diástase que foi realizada, o fisioterapeuta conseguiu trazer isso para colocar aquela pessoa de volta à sua rotina habitual. Aí eu acho que entra o educador no sentido de agora nós vamos começar a preparar aquela pessoa para o fortalecimento muscular um pouco mais com carga, com movimentos mais diferentes no sentido de movimento. Então, acho que é sempre associado, né? Então, pós-cirúrgico, uma boa alimentação para te ajudar,
Aí entra o fisioterapeuta para te reabilitar, o educador físico para te preparar novamente para a sua vida. Então, acho que ficou muito claro, né, que a gente tem os pilares todos aqui, todo mundo multidisciplinar, não tem como, é envolvido todo mundo, mas eu acho que a atividade física na recuperação pós-cirúrgica é o que vai trazer para aquele indivíduo uma qualidade de vida para ele continuar tendo as funções básicas, as funcionalidades, né, ele ser autônomo, ele ter a questão da autoestima. Então, acho que ele fez a cirurgia, mas ele vai recuperando tudo, né? Óbvio, paciência, com calma, né? E aí vai se recuperando para ir trazendo tudo isso de volta que ele tinha ou que ele vai começar às vezes a ter. Porque tem casos cirúrgicos que às vezes aquela pessoa estava no auge e teve que passar por uma cirurgia. Então aí ela tem que ter um pouco de calma e, quem sabe, chegar no auge novamente. Assim como tem as pessoas que de repente nunca fizeram, porque de repente está num excesso de peso, a pessoa teve um problema de joelho. E ela vai precisar de uma rotina completamente diferente, hábitos de vida completamente diferentes, para que aquela pessoa possa não ter que operar talvez o outro joelho ou algo do tipo. Então, aí começar hábitos novos de alimentação, aí entra o físio para poder fazer essa reabilitação, a mobilidade, o pilates, essa coisa toda, para depois o educador também estar entrando ali com a parte de fortalecimento muscular. Então, acho que aí entra também, você falou, às vezes compensa, né? Tipo, lesiona o joelho direito, aí o esquerdo trabalha mais para compensar. E a gente tem que trabalhar esse equilíbrio para não compensar também. Porque senão dá ruim o outro lado também, né? Já que você está falando isso, então, em relação na fisioterapia, assim, qual que são os cuidados? O que a fisioterapia facilita nesses cuidados pós-operatórios? Então, e depende também do caso, né? Mas, por exemplo, a gente está falando do joelho agora. Ele vai chegar com uma restrição de movimento, até por conta dessa dor ou, às vezes, um desconforto que ele vai ter. E a gente vai trabalhar primeiro essa mobilidade para ir voltando os exercícios. Uma coisa que eu gosto bastante, por exemplo, em trabalho de pós-operatório de joelho, um exemplo, tornozelo, alguma coisa assim, treino de marcha, porque assim, a pessoa precisa andar, então isso é fato. São coisas básicas, eu falo assim, fisioterapia é básico, que funciona, sabe? Então assim, a pessoa precisa andar, então ela tem que aprender a andar novamente. Então, quando tem um corte, né, uma lesão, uma cirurgia, ela vai perder essa conexão neural que a gente falou, tipo, vai perder essa conexão de mandar para o cérebro e voltar com o movimento, né? Então, ela tem que aprender a andar de novo. Então, um dos cuidados que eu teria num pós-operatório, independente de qual cirurgia, é o treino de marcha, que eu gosto bastante. Aí a gente vai acrescentando algumas coisas. Aí, mais para frente, se for uma reabilitação de, sei lá, tornozelo, descarga de peso, ou às vezes com propriocepção também, que a gente trabalha bastante. O fato de crescer, tipo a coluna, trabalhar mobilidade, alongamento também é muito importante. Então, assim, eu penso no fortalecimento de uma forma mais geral, assim, no conjunto. E não, tipo assim, só fortalecer o joelho porque lesionou o joelho. Mas fortalecer o ombro, tornozelo, quadril, abdômen, glúteo. Glúteo, então, tipo, eu falo que eu Carro-chefe. é o tudo, né? Que fortalecer glúteo fortalece tudo, porque ele é responsável por muita coisa. Então, os agachamentos em si, com a angulação correta, né? Não, tipo, ultrapassar essa angulação. Então, tem vários cuidados, assim. Mas isso depende muito de cada caso. Então, cada pessoa vai reagir de um jeito, vai ter uma dor, vai entrar nessa parte emocional também, da autoestima, que ela faz... Tem pessoas que vão reagir, fiz uma cirurgia de joelho, tô aqui de novo, né? Mas vai ter uma pessoa assim, vai chegar lá assim, nossa, eu tô morrendo, tipo, fiz uma cirurgia de joelho, me acolhe, sabe? Nesse sentido, tem muita gente que chega lá assim, com essa necessidade do acolhimento, né? Depois de um trauma ou de alguma coisa assim. Então, a gente tem que ir avaliando, assim, cada paciente. A recuperação precoce é um grupo, né? Então, precisa de uma boa alimentação, precisa de atividade física. Então, é uma série de cuidados que, às vezes, o paciente nem pensa, mas
tudo interfere, né? Inclusive numa cicatrização mais acelerada, né? Sim, Eu acho que tudo é importante. eu falo que eu tenho vários casos lá, né? Que como eu trabalho bastante com reabilitação de lesão, então, tem algum, por exemplo, uma aluna que quebrou o dedinho do pé. Então, assim, ela às vezes demora para voltar, porque o pé, imagina o quarto dedo, ela não consegue pisar, então ela sobrecarrega o outro lado. Então, ela tem que ficar um tempo sem pisar. Então, isso para ela gera um trauma muito grande psicológico, né? Então, assim, aí ela vai ter que trabalhar isso com uma psicóloga também, se for pensar, não só com a gente aqui. Mas, assim, então, às vezes, vai ter um trauma ali emocional muito grande, né? Às vezes não consegue dirigir, aí alguém tem que levar, tem que buscar e tal. Então, são todos esses fatores que proporcionam, assim, tipo, tem que pensar em tudo, né? Ô, Stephanie, como a recuperação pós-anestesia pode ser aí otimizada para quem pratica esporte? A gente consegue otimizar com... Na verdade, assim, as medicações já vão ter sido metabolizadas, né? Mas a recuperação desse paciente ela é muito mais rápida e eficaz num paciente que pratica atividade física, num paciente que tem memória muscular, né? Num paciente que vai estar em movimento, né? É o que eu estava falando agora, a cicatrização, as endorfinas, o metabolismo desse paciente é diferente, né? Então, a recuperação pós-cirúrgica, pós-anestésica dele, ela é muito melhor, né, num paciente que tem uma memória muscular, que tem uma memória de atividade física, né, que cuida do corpo. Porque tem uma questão de circulação também, né? Então é mais limpa, né? Mais oxigenação. Exatamente, tudo interfere. Então, a oxigenação é primordial. Então, assim, esse paciente ele cicatriza melhor, ele cicatriza mais rápido. Porque tem a prática da atividade já inserida, física, né? E aí consegue ter, de repente, uma circulação mais rápida, né? Células, tudo o metabolismo, isso, né? O metabolismo desse paciente, ele é melhor. Sim, a circulação é uma coisa que a gente trabalha bastante também na fisioterapia, né? Sim. Às vezes, dependendo do caso, não só no Pilates, eu falo como fisioterapeuta, às vezes até numa drenagem pós-operatória, né? Tipo, dependendo do caso, precisa, né, dessa drenagem. Faz diferença. A questão de fibrose, né? Sim. Tem também essa questão, né? Dependendo do corte na cirurgia, alguma coisa tem fibrose, então de repente tem essa questão de alongar, de fazer as drenagens, tem tudo. Uma alimentação, Disciplinar, né? Exato. Doutora Stephanie, existe algum alimento ou suplemento que deve ser evitado próximo à anestesia? Às vezes os pacientes falam assim, estou tomando creatina, estou suplementando, né? Whey, eu posso tomar até o dia ou não posso tomar até o dia? Qual que é a recomendação real? Tá, então, assim, os suplementos, eu tenho um cuidado muito intenso, assim, nas consultas pré-anestésicas com os pacientes, principalmente o paciente que vai na academia, que trabalha musculatura, porque eu pergunto que suplemento que ele toma. Porque às vezes eles tomam suplementos, assim, contaminados, vamos dizer assim, com outras coisas. E essas contaminações, o suplemento em si, não tem problema nenhum. Whey, creatina, ele pode tomar até a véspera da cirurgia. Pode tomar normal. Até iniciar o jejum. Pode, tá, tranquilamente. O problema, inclusive a gente usa a suplementação de whey em paciente que está internado para reduzir tempo de jejum. É muito importante, né? Para a recuperação precoce desse paciente. Agora, o problema são as coisas contaminadas, testosterona, alguns androgênios, algumas coisas a mais. Essas coisas aumentam muito o risco de trombose, de complicação intraoperatória. Então, isso aí tem que parar e tem que parar, às vezes, 1 mês, 3 meses, dependendo do que estiver tomando, tem que parar antes. Então, acho que o paciente ele tem que ser muito honesto com o anestesista. Então, acho que essa é a maior lição que eu aprendi hoje aqui, viu? Tem que contar tudo. E às vezes eles esquecem, a gente tem que ir puxando aqui, ó, pra eles falarem da língua, disse, né? Às vezes tá na dieta ali, acha que é natural e tá tudo bem. Então, o Ozempic e o Monjaro é a moda do momento, assim. Acho que esses são os que eu mais me deparo diariamente. Na anamnese Sim, ali, tá, rotineira. Tá fácil, O né? pessoal O tá acesso e tudo mais, né? Nada mais é que tira ali, né? A questão da fome, né? Do apetite. Os inibidores de apetite. Exatamente. Mas não é para todo mundo, né? Exato. E acabou E acho que ficando até muito... pontual, né? É pontual. Tem as suas indicações clínicas que são excelentes,
mas as pessoas estão usando sem as indicações corretas, né? E as consequências elas vão As aparecer. redes sociais, né, de novo, né, elas vendem uma imagem, o paciente quer ter o filtro do Instagram, ele quer ser o filtro do Exato. Instagram, né? Exato. É uma imagem impossível, na verdade, da gente ter, né? Acho que teve, inclusive, a questão na época da dieta cetogênica, né? E todo mundo queria Entrou na falar, moda, né? né? Low carb. Então, assim, eu até falo, eu fiz na época uma cetogênica, era uma estratégia pontual para uma prova, fui muito bem na prova, e eu falei, nossa, deu super certo e tal, e continuei para as outras provas seguintes, que eram, tipo, de 2 em 2 meses, 3 em 3. Bem próximas. Eram próximos. Falei, não vou parar, né? Vou continuar. E aí eu continuei fazendo aquilo ali, e aí a gente tem aí uma questão de continuar fazendo aquela dieta, continuar seguindo aquilo ali, e aí em vez de eu melhorar, eu comecei a piorar. Olha só. E aí eu peguei e fui olhar os níveis de testosterona, fui olhar os níveis de vitamina, tudo isso. Por conta da cetogênica, eu tava assim, minha testosterona muito baixa e meus níveis todos, o resto Alterados. todo alterou. E aí, na época, eu procurei uma médica, falei, eu tô te procurando, que eu fiz meu exame de sangue, tá meio alterado. complicado. Ela falou, o que você está comendo? Foi a primeira pergunta que ela me fez. Aí eu falei, tô numa dieta cetogênica, CCC. Ela falou assim, não, volta a comer normal que você comia. Tipo, minha testosterona foi para 200 e pouco. E aí eu peguei e falei, tá. Aí eu já tinha ido num médico, o médico queria me receitar uma testosterona. Eu falei, não, cara, eu tenho 30 e poucos anos. Tipo, não é possível. Tenho boca e tenho dente, posso comer, né, Exato, gente? eu falei, não É um é possível, princípio que eu já tô mínimo. precisando disso, sabe? Assim, aí eu sou muito cético. Eu falei, não. Aí a médica falou, não, volta a comer aquela dieta que você fazia e tal. Voltei. Assim, é impressionante. Em um mês e pouco, eu já Se fui recuperou. melhorando os níveis e eu falei, cara, como impacta, né? Tipo, e era uma questão alimentar, Alimentar, totalmente. né? Então, assim, é muito complicado quando a gente entra nessas coisinhas de ir puxando, né? E tirando, né? Doutora Stephanie, como que são os mitos em relação à anestesia e dor? Assim, tem alguns mitos que as pessoas... Anestesia é, assim, um grande... Muitos, sim. O medo dos pacientes, né? O terror do universo. Eles acham que tá ok abrir a barriga deles, mas eu anestesiar é um problema, entendeu? Assim, não sei porquê, né? Mas tudo bem. Eu falo, eu não corto ninguém, não abro ninguém. No máximo, dou uma espetadinha. Exatamente. Mas, assim, acho que o maior mito, assim, o grande mito é esse medo dos pacientes de terem uma consciência intraoperatória, de estarem num lock-in, né? Às vezes passa em filme. Então, eles falam assim, meu Deus, eu vou estar acordado sentindo dor, mas ninguém vai saber. Então, assim, existe relato, existe a possibilidade de ter consciência intraoperatória. Isso existe, não vou falar que não existe. Mas assim, muito, não é... muito raro. É muito raro e não é da maneira como eles colocam, né? Assim, existe um monte de alteração hemodinâmica. O paciente aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão antes dele acordar. Então, assim, qualquer anestesista que esteja prestando atenção no que ele está sendo feito ali, vai perceber. E além disso, hoje a gente tem monitor de consciência, né? Então, para uma anestesia geral, por exemplo, eu consigo monitorizar o tanto que meu paciente está dormindo. Então, eu brinco ainda com as pacientes de plástico. Eu falo assim, eu te garanto que você não vai acordar. A hora que você acordar, é porque era para você acordar, né? Porque aquele monitor me fala o tanto que esse paciente está dormindo. Mas, assim, não é só isso, né? Não é... Antes desse monitor existir, existe uma série de parâmetros que o paciente... para você saber que ele está acordando ou não, né? E acho que o outro grande mito é que eles acham que eu faço anestesia e saio da sala e vou embora, né? E vai tomar um Largo café. ele lá e aí na hora que acabar, 8 horas depois eu volto e eles acham que, sei lá, um enfermeiro fica lá olhando o monitor. Não, a gente fica o tempo inteiro, né? Igual o cirurgião tá lá, o anestesista tá lá e a gente tá em cuidado conjunto com o paciente, né? Acho que esses são, assim, um dos maiores mitos que a gente mais vê, assim, mais que os pacientes mais perguntam. Bom, eu acho que ficou claro que a gente tem os pilares todos aqui da saúde, né? Acho que se tivéssemos que colocar mais alguém aqui, seria um psicólogo, né? Para a gente trabalhar a parte mental, né? Mas vocês acham que futuramente, pensando numa pessoa que ela não tem a parte alimentar, ela não tem a parte de exercício físico, fisioterapia, reabilitação, mobilidade, não tem o acompanhamento ali, eu até brinco do médico do esporte, que também é importante ali para a saúde. Vocês acreditam que para essa pessoa passar por uma cirurgia, ela tem esses impedimentos, se ela não tiver esses acompanhamentos? Como que vocês veem isso? Vai ser melhor? Vai ser pior? Como que vocês pensam nesse sentido? Hoje esse acompanhamento, né, assim, na parte da área
pré-operatória, pelo menos, assim, no geral, na maioria dos procedimentos, não é uma obrigatoriedade, né? Então, assim, fazem as recomendações, é igual parar de fumar. Pare de fumar, mas se não parar de fumar, ele vai operar. Sim. Entendeu? Ninguém vai falar, você está fumando, não vou te operar, né? Mas eu acho que existe uma tendência, por exemplo, pacientes de bariátrica, eles têm que cumprir alguns requisitos para poderem operar. Eles têm que passar com a psicóloga, eles têm que perder uma quantidade de peso. Sim. Então, eles têm metas. Então, existem algumas cirurgias eletivas que já existem algumas metas. E talvez isso, no futuro, comece a ampliar, né? Se a gente vem de uma recuperação melhor dos pacientes, talvez em alguns tipos de cirurgia específico, né? Mas ainda assim, a gente tem sempre as cirurgias de urgência, que são os pacientes que têm que ser operados, estejam eles bem, bom, né? Ruim ou não, tem ele infartado há um dia ou não, ele tem que operar. Porque se ele não operar, ele vai morrer. Então, esses pacientes, infelizmente, a gente vai manter, só que a recuperação é muito pior, como a gente falou aqui, né? Os cuidados vão ser muito maiores e a recuperação vai ser mais lenta e, infelizmente... E o risco, né? O risco sempre maior. Durante, né? Risco maior. E eu acho que se a gente, né, mediante toda a nossa conversa, a gente está falando em pilares que são preventivos da alimentação, da mobilidade, da atividade física. Então, se a pessoa ela não se atenta a esses riscos, é como a Stephanie falou, ele tem que ser operado, ele vai ser operado, mas a que custo será essa recuperação, né? Então, eu acho que essa é uma consciência em saúde, mas uma consciência básica. Então, eu preciso me exercitar para ter um corpo saudável, eu preciso ter mobilidade para agachar e levantar, para brincar com os filhos, para quando envelhecer brincar com os netos. Eu preciso me alimentar bem para que eu tenha saúde prévia, para que se eu precisar de um procedimento cirúrgico, eu tenha pronta a recuperação. Porque talvez as pessoas não meçam com essa régua. Vai ter que ser operado? Vai ser operado de qualquer maneira. Mas quem estava ali praticando atividade física, tinha uma alimentação legal, balanceada. E assim, gente, a gente está falando aqui de pessoas normais. Não estamos buscando uma alimentação perfeita, padrão, que às vezes é inatingível para muita gente. Mas eu tenho uma saúde ok, minha recuperação é em 15 dias, eu volto às minhas atividades normais. Eu não fazia atividade física, não estava comendo bem, eu posso ter um tempo de internação maior, eu estou sujeito a maiores complicações se eu permaneço mais tempo no hospital. Então, eu acho que é uma consciência prévia, né, de pensar assim, bom, ninguém quer ser operado, mas se eu precisar ser operado, estou numa condição interessante de saúde. Então, eu acho que isso é um pensamento importante. Não acho que vá ser impeditivo para as cirurgias acontecerem, mas eu acho que enquanto profissionais que atendem, né, pessoas em busca de saúde, é promoção de saúde, né, promoção dessa consciência. Então, eu acho que isso é fundamental. Pensando assim, vindo para minha área, assim, por exemplo, uma cirurgia de hérnia de disco, hoje em dia acaba sendo comum, assim, e é uma coisa que eu não recomendo. Mas, por exemplo, ela tem uma lesão na coluna e precisa ser operada por recomendação médica e tal. Então, assim, se ela tem um pré-operatório, né? Se ela trabalha a musculatura, uma hérnia de disco lombar, por exemplo, ela trabalha a musculatura ali de quadrante lombar, a coluna, né? Para vertebrais. Ela trabalha esse fortalecimento. Então, assim, esse impeditivo seria muito menor do que se não tivesse um pré, assim, operatório. Mas, às vezes, é uma cirurgia de urgência e tal. Então, a recuperação dela vai ser muito mais lenta, né? Então, assim, se ela não tem mobilidade, tem uma rigidez articular na coluna, não tem uma flexibilidade, não tem um fortalecimento, e vai para uma cirurgia de hérnia de disco, aí ela vai voltar, assim, pior do que ela já estava. Assim, eu falo que a cirurgia é bom para aquela paliativa, assim, bem específico. Mas aí ela vai voltar da cirurgia precisando de fortalecimento, de mobilidade, de alongamento, de flexibilidade, mobilidade entre as vértebras. Então, assim, ela fez ali L5, L4, L5, uma cirurgia. Aí, se ela não tratar depois, aí vai evoluir para L3, L2. Então, vai o efeito cascata que eu falei anteriormente. Então, assim, impedir, eu acho que hoje em dia tem muita cirurgia às pressas, né? Então, eu acho que é difícil esse impeditivo, mas que a recuperação pós-operatório, para quem tem esses cuidados com alimentação, atividade física e tudo mais, é muito mais saudável, muito mais rápida, né?
e muito mais fluida, assim, pensando no movimento, né? Daquela a gente fala de mobilidade, né? Não só da mobilidade articular, mas o movimento de sentar, levantar, deitar, virar, agachar, tipo, tudo isso, né? Então, entra em todos esses quesitos, assim. Eu acho que essa questão de ser um impeditivo, acho que não é. Mas talvez seria um impeditivo se essa pessoa começa a não ter a mobilidade do movimento. Então, se aquela pessoa é uma pessoa, um bariátrico, mas é acamada, né? Então a gente começa a ter um impeditivo. Então, ela é acamada porque, tudo bem, ela tem ali um excesso de peso, ela não consegue praticar uma atividade física, às vezes ela consegue até se alimentar, mas ela não consegue talvez fazer a própria comida, tem dificuldade para levantar para fazer essa comida. Como que fica isso, né? Então aí a gente já começa a ver pessoas que não conseguem se movimentar, não conseguem se alimentar, e aí a gente começa a, né, ser um impeditivo. Sim. Né? E aí a gente começa a olhar para a cirurgia de urgência, né? Então aí essa pessoa vai precisar correr esse risco, né, para poder passar por uma cirurgia, né, que seja uma bariátrica, enfim, para melhorar essa questão, para depois ela correr atrás de praticar atividade física, se alimentar bem, porque aí ela não tem mais aquele excesso de peso ali, né? Então aí ela começa a conseguir colocar a vida em ordem, vamos dizer assim, porque ela resolveu um problema que, infelizmente, ela acabou desenvolvendo, né? E aí, acho que, então, assim, impeditivo, sim, quando a gente começa a olhar para esses lados, né? Mas acho que, óbvio que já falamos aqui, não, né? exato. Então, pré e pós-operatório tá dito, né? Vai ser muito melhor. É só um exemplo prático, assim. Eu tenho uma aluna que fez bariátrica. Então, ela tinha um peso absurdo, andava com andador e não tinha mobilidade nenhuma, dificuldade para subir em carro, descer. Então, assim, a vida dela estava parada, né? Assim, e aí ela fez uma cirurgia bariátrica de urgência. Porque, por exemplo, os exames todos alterados, falta de mobilidade mesmo com andador, muita dificuldade para se movimentar, uma rigidez articular, um inchaço excessivo. Sim. Então, aí ela fez a bariátrica e começou logo em seguida a fazer o Pilates. Então, assim, com ela foi passo de formiguinha, assim. Foi uma coisa assim, ela não tinha movimento. Aí ela foi perdendo peso, foi passo de formiguinha. Retomando, assim, bem lentamente. Então, assim, isso eu acho que é o olhar do profissional. Então, olhar para a pessoa como a pessoa, assim, não olhar, tipo, no geral, né? Tipo, pensando na individualidade, né? Então, assim, ela foi se recuperando e foi melhorando. E hoje em dia ela já tá ótima, assim. Então, assim, a gente nem, tipo, olha lá atrás e fala assim, nossa, olha como ela era e como ela está, entendeu? Sim. Então, é um relato muito, muito legal, assim, de bariátrica. No sentido. Com certeza, acho que tem tudo a ver, né, com o que a gente falou hoje, né? Imagina o impacto na autoestima dessa paciente depois de passar por todo esse processo de cuidado, né? E eu acho que foi muito interessante a nossa troca, né? A gente sempre escuta coisas diferentes quando a gente senta com profissionais diferentes, e eu acho que fica para a nossa finalização a reflexão de como nós somos enquanto profissionais, né? Qual que é o nosso papel de colaborar para que as pessoas que chegam até a gente saiam fortalecidas na questão da autoestima, né? Não na questão de padrões inatingíveis ou metas que não são alcançadas, mas como que a gente acessa as pessoas e elas saem de lá um pouquinho melhores, né? Se elas estão com questões de autoestima, como o nosso trabalho impacta, né? Então, ele impacta em tantos aspectos, né? Na questão alimentar, quando a paciente vai fazer uma plástica e passa por uma anestesia, quando começa a atividade física, a pessoa se vê vencendo ali algumas barreiras, ou quando ela se recupera num pós-parto, né? Difícil. Então, eu acho que nós temos aí um papel fundamental, muito legal quando isso é feito de maneira multidisciplinar, né? Quando a gente acha pares para trabalhar em consonância, é o melhor dos mundos, né? Então, eu queria que cada um fizesse as suas considerações finais. Acho que foi um convite maravilhoso nós aqui nesse bate-papo. Então, vamos começar pela doutora Stephanie com as suas considerações. Bom, eu queria agradecer o convite, né, da gente estar aqui. É muito importante essa troca de experiência para os pacientes, para quem está ouvindo a gente, para a gente, né, estar conversando, ver diferentes experiências e visões
né, sobre um assunto que é tão importante, né, que é cuidado, né, autossaúde. E para mais informações no meu Instagram é o da Sarp Anestesia, e qualquer dúvida é só me chamar lá. Bom, queria agradecer o convite. Acredito que essa troca que nós tivemos aqui sempre muito engrandecedora, acho que muito rica, né? Entender as áreas como estão atuando, como nos atuamos para a melhora da saúde, né? Meu Instagram é Murilo Bredariol, da assessoria Triplo Assessoria Esportiva. Quem precisar nessa questão de exercício físico, saúde, alta performance e reabilitação, acho que nessa questão de mobilidade, nós estamos à disposição. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer o convite. Foi muito enriquecedor, né? Muito, muito legal esse bate-papo. Sabendo o que cada um pensa, né? Sobre saúde e autoestima. E eu gostaria de pegar uma frase que eu gosto muito, assim. A persistência leva à perfeição. Então, para as pessoas começarem aos poucos, mas também ir agregando no nossa rotina alimentação, exercício físico. Então, isso é muito importante. E meu Instagram é Marina Israel Pilates. E podem me procurar lá para qualquer dúvida, pode me mandar mensagem. É isso, obrigada. Eu também gostaria de agradecer o convite, foi um prazer estar aqui no primeiro episódio do podcast. O meu Instagram é NutriCeciliaZanardi, lá eu compartilho um pouco mais sobre a minha jornada aí profissional relacionada à saúde da mulher, endometriose e saúde intestinal. Muito obrigada.